Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne. O podcast fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre outro assunto que não é Batman, mas tem a ver de um jeito meio malucos aí nas suas origens e tudo mais, que é o Sandman. O quadrinho, eu já falei várias vezes aqui, se não é o quadrinho que eu mais gostei que eu li na minha vida, tá ali, empatado com algum outro, porque, cara, Sandman é um quadrinho maravilhoso, Sandman do Neil Gaiman, e hoje a gente vai falar sobre o primeiro arco, Prelúdios e Noturnos, que engloba as 8 primeiras edições. Para isso, a gente trouxe duas convidadas aqui que eu não conseguiria pensar em convidadas melhores para fazer um podcast sobre Sandman, afinal elas têm um podcast chamado As Perpétuas. Começando aqui com minha amiga Belle Félix. Tudo bom, Belle? Bem-vinda. Tudo bem, gente? Eu gostaria de dizer que hoje eu sou a perpétua do Morpheus, porque ele jogou um monte de pó na minha cara e estamos aqui um pouco tomando cerveja para ver se a gente fica acordada mais um pouco, não é mesmo? Muito bom. Eu vou te falar que se eu tomo uma cerveja eu durmo, mas bom saber que dá um efeito contrário para algumas pessoas. Não, para mim não. Nem cerveja, nem vinho, essas coisas assim, nada me dão sono, não. Só café. Então, café depende. Café tem vezes que quando eu tomo assim pela manhã, ele me acorda. Mas se eu tomar café depois do almoço, no domingo, é batata, eu vou dormir. Então tá bom, então. Ridículo. Mas aí você toma uma cerveja pra acordar, é isso? Pra dar uma animadinha assim, sabe? Tá bom. E aqui acompanhando a Belle Félix, também lá diretamente do podcast As Perpétuas e de mais 1 milhão de projetos, todo mundo que ouve, a gente deve ter visto ela já em algum lugar. Flávia Gazi, tudo bom, Flávia? Olá a todas, a todos, boa noite. Essa não é As Perpétuas, mas estamos aqui. Minha perpétua hoje é a perpétua da exaustão, né? Porque eu tô com muito trabalho. Muito. Eu tava mostrando pra Lilo de tarde um pouco dos trampos. Eu ando até meio sumida porque eu comecei a consultar numa agência de impacto. E o objetivo deles é reduzir o fascismo no mundo. E eu tô trabalhando com audiências gamers. Então é muita pesquisa, muita loucura. E muito fascismo também, né? Audiência gamer, vou te falar. Gamer. Pensa que agora eu tô estudando as raízes da alt-right com o Gamergate, lendo livros escritos por Gamergaters. Nossa senhora. É como dizem na internet, né? Você é gamer mesmo? Então fala aí 5 minorias que você odeia. Né? Tadinhas! Nem todo! Tá bom. E aqui conosco também, nosso amigo Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Tudo bem. Nesse programa aqui eu vou ser bem pedante, vou resmungar toda vez que alguém falar Constantine e não Constantine, eu já vou avisando. Pode resmungar, porque eu vou falar Constantine. Você vai reclamar muito de mim hoje, então. Da mesma forma que eu falo Tomb Raider. Eu não saio por aí falando, você jogou Tomb Raider? Sim, porque o último jogo de Lara Croft foi muito bom. Não, então vai ser Constantine. Mas a gente vai falar Neil Gaiman ou Neil Gaiman? Você fala como você quiser, meu querido, que eu aceito. Vou falar Gaiman, então. Eu vou no Gaiman, então. Chamar ele de Nelzinho do Cavaco. Pode, inclusive Melzinho do Cavaco é a preferência. Leozinho do Cavaco? Não sei, mas eu gostei. É excelente. Não, peraí. Vocês falaram o Leozinho do Cavaco, ele tem uma banda de pagode dos anos 90. Nossa, já tô tendo toda a visão aqui do Gaiman, gente. Com 3 dançarinos, vai ser maravilhoso, gostei. Imagina Gaiman no Brasil nos anos 80, virando. Não, ia ser ótimo, com roupa colada, assim, sabe? Camisa aberta. Nossa, maravilhoso. Eu ia gostar. Muito bom. E depois dessa bagunça aqui, Roberto II. Tudo bom, Roberto? Bons sonhos, Gotham. Parafraseando o sempre genial Caio Oliveira, um gato cagou no mato e era tudo um sonho. Neil Gaiman. Isso aí. Você acabou de resumir toda essa saga maravilhosa que a gente... Todas as obras do Neil Gaiman. Podemos ir embora, né, gente? Tá ótimo, Sim. Foi ótimo. Muito bom gravar com vocês. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Mansão dos Sonhos. Hoje, pra falar finalmente de Sandman. Puta merda, era um sonho se realizando e foi um trocadilho péssimo, eu sei, mas faz parte, né? É assim que a gente vive neste mundo
nerdola. E este que apresentou todo mundo, o cara que apresentou Sandman para a minha pessoa, Carlos Vasquez. Oi, JT. Pô, cara, eu lembro que eu te dei... Foi Estação das Brumas que eu te dei de aniversário uma Estação vez, né? das Brumas. Pode crer. Sim, maravilhoso. Faz muitos anos. Era tipo, tinha acabado de sair da Conrad. Imagina em quanto tempo, Não, né? a gente não precisa falar quanto tempo. A gente deixa pra lá. A gente não fala quanto Porque tempo, tá? direto no podcast a gente denota idade, né? Então a galera vai perceber. É verdade. Então tá certo. Então a gente vai falar hoje sobre Sandman, que, se eu não me engano, foi a obra que começou de verdade, assim, com o selo na capa, o selo Vértigo, né? Foi a partir de Sandman que falaram, não, pera aí, esse negócio que tá vindo aqui desde Monstro do Pântano, todo esse movimento de escritores ingleses, essa coisa que não tá mais conversando tanto com o mundo de super-heróis da DC, precisa de um selo próprio, né? E foi com Sandman e outros títulos que saíram na mesma época, mas acho que Sandman era o carro-chefe naquele momento. E também Karen Berger, né? Maravilhosa. Acreditou ali no game e bancou. É isso aí. Inclusive era disso que eu ia falar, porque antes da gente entrar nessa primeira história, é legal dar um pequeno contexto aqui para nossos ouvintes que ouviram falar de Sandman porque vai ter série, ou ouviram falar do quadrinho, mas não sabem muito o contexto da época, porque o Neil Gaiman, ele não era um cara muito experiente de quadrinhos, né, quando ele começou Sandman. Ele tinha feito algumas coisas lá na Inglaterra, a Karen Berger foi buscar outros autores lá na Inglaterra, depois do sucesso do Alan Moore e de mais alguns, ela foi buscar lá, encontrou o Neil Gaiman, que, se eu não me engano, era amigo do Alan Moore, né, até hoje, né, a gente vê fotos do Alan Moore no casamento dele, essas coisas, e pra fazer essa busca, ela teve autorização da editora-chefe da DC na época, né, que era a Jeanette Kahn, que é outra lenda do mercado editorial, né, pô, entre outras coisas, foi ela que fez a DC chamar DC, né, antes era National não sei o quê, a DC Publication e tal, a partir dela virou DC Comics mesmo, ou DC, como Branca vai querer que eu fale. Não é DC, Não. é DC. DC Comics. Ou então Detective Comics. Detective Exatamente. Comics. Inclusive, eu vou falar Vertigo durante o podcast inteiro, eu já deixo bem claro. Vertigo. Vocês dizem Vertigo ou Vértigo? Eu falo Vértigo. Ai, Eu também. O que sair na hora, gente? O que sair na hora? É que nem quando perguntou do Neil Gaiman, eu não sei, acho que eu dependo do dia. Acho que a única coisa que eu falo meio inglês é tipo X-Men, porque eu sou da geração do desenho. A gente conheceu assim. Eu não falo Joker, eu falo Coringa. Batman é Batman. É Acho que é só Batman. X-Men. Batman é Batman, né? Batman. 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 A gente tá aqui reclamando de como pronuncia Constantine, mas a gente fala Batman em todos os episódios, né? Eu ainda falo super-homem, não Superman, eu não sei porque eu tô falando isso. Super-homem. E é Superman. Porque se você vai Superman. falar direito em inglês, tem que ser inglês, entendeu? Não pode ser Superman, tem que ser Superman. Vocês falam Gotham ou vocês falam Gotham City? Gotham. Tá. Depende. Eu só nunca falo a cidade de Gotham. É tipo Gotham City, é Pô, tipo o sobrenome se você dela. passasse todo o podcast falando da cidade de Gotham, ia ficar com uma cara de menina super poderosa, eu ia amar. A cidade de Gotham. Muito. Olha que boa ideia então, gente. Porque quem não quer ficar a cara das meninas superpoderosas? Eu sou a lindinha, eu já peço logo. Eu quero um crossover agora das meninas superpoderosas com Batman. É tudo da mesma Isso. empresa, dá pra rolar. Dá pra rolar, é é verdade. verdade. E com Olha aí. Damian. Nossa, gente, Damian ia ser Caraca. ótimo. Meu Deus, Demi docinho. Docinho Oh, com Damian. Ia ser maravilhoso. quero. Muito bom. E, bom, é isso. Eles chamaram o Neil Gaiman pra fazer uma obra. Ele perguntaria, e aí, o que você quer fazer? Ele começou a fazer lista de personagens lá do C, da DC. Nenhum conselho editorial, né? Principalmente a Karen Berger. Nenhum aprovava, falando, isso aí, o Sandman mesmo, ele tinha falado, não, o Sandman o Roy Thomas já tá usando lá na Corporação Infinito. Ele sugeriu o Vingador Fantasma, umas coisas, tipo, foi puxando assim, até uma hora que ele falou Orquídea Negra. E aí falaram, pô, Orquídea Negra nem eu conheço, então pode fazer, porque ninguém vai estar usando. E ele fez Orquídea Negra com o Dave McKean, que é o capista de toda a série do Sandman, que era amigo dele também. E só que eles falaram, pô, mas ninguém conhece o Neil Gaiman ainda, e ninguém conhece Dave McKean, como que a gente vai vender? E ninguém conhece Orquídea Negra, né? Como que a gente vai vender esse quadrinho? Eles tiveram uma ideia genial, que foi, chamaram o Grant Morrison, que estava escrevendo o roteiro do Batman, que foi Asilo Arkham, e botaram o Dave McKean pra desenhar. E enquanto isso, chegaram pro Sandman e falaram, chegaram pro Sandman, é foda. Chegaram pro Neil Gaiman e falaram, pô, faz uma revista mensal aí de alguma coisa, tipo, sei lá, que é essas outras ideias que você tinha aí, esse Sandman. Aí ele, pô, fazer Sandman. Falou, tá, mas reinventa tudo, eu não quero que você fique usando personagem de Era de Prata e pronto. Você pode até usar
algum elemento ou outro, mas quero que você reinvente. E foi daí que veio o Sandman que a gente tá conhecendo, que a gente tá falando hoje, né? Ô, Carlos, você chamar o Gaiman de Sandman, tá tudo bem, porque, tipo, é ele, né? Eu chamei o Gaiman de Sandman? Você acabou de se corrigir, cara. Sim, sabe? Chamou, se corrigiu e eu fiquei triste quando você se corrigiu. Sim! Pensei. Vou te falar que nas capas, inclusive, o Dave McKean desenha, faz o Gaiman como Sandman, assim, tipo... Mas é o game. É o modelo, né? É. Então é isso, eu retiro minha correção de antes. O O que dá pra Sandman. você ver como o Gaiman era um pouco cuzão, entendeu? Antes de casar com a Amanda Palmer. Tá tudo ali. Será que agora que eles separaram ele voltou a ser cuzão? Com certeza não, porque daí já passou por ela e o relacionamento. Mas separou de novo? Ah, eles estão nessa, né? Vai e volta e pá. Eu torço pra eles ficarem juntos porque eles tinham um relacionamento aberto e eu quero saber se eu posso participar. É um bom motivo. Eu tô por fora dessas fofocas, sabia que eles tinham separado, mas não sabia que tava no vai e volta aí. Torcemos pelo melhor pra Flávia poder se divertir um pouco. Isso, por favor. Muito bom. Então acho que com isso a gente pode entrar, né, no primeiro arco aqui, na edição número 1 de Sandman, lá de 89, né, se não me engano. E Eu já era nascida. já era assim também, acho que todo mundo que aqui. bom. Não, menos Só o Roberto que o não. Roberto, que é o mascote aqui do Mansão Uma Wayne. mera tecnicalidade, isso aí eu acho meio desnecessário trazer isso à tona. 2 anos, porra. 2 anos, não é nada. É porque eu gosto de ficar abusando da FAO em relação a isso, gente. Exatamente. É que vocês não entenderam o subtexto. O subtexto é eu sou velha. Mas eu adoro a minha idade, entendeu? Tá tudo certo. Então ela pode continuar fazendo piadas. Que vocês estavam tudo, a gente não pode contar na cidade. Eu tava, não pode? Porque eu faço isso praticamente toda perpétua, assim. Foi aniversário do André outro dia, ele tá sensível com isso, gente. Vamos Quanto você renegar. fez, André? Não, eu fiz 36, Ah, né? André, Não- pelo amor de Deus, O vai. idoso. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman. A história ela começa em 1916, Isso. né? Numa cidadezinha chamada Witch Cross. Witch né? Cross. Alguma tradução? Você sabe se alguma tradução inventou de traduzir nome de cidade? Acho que não, né? Witch Cross Eu acho que essa tradução meio Tolkien já não era feita. já sabe? não era, né? né? É, já não era, mas o que na verdade eu acho que seria legal até traduzir. Não sou contra a tradução Tolkien, porque tipo, Valfenda, puta nome legal, entendeu? Por que não? Uhum. Então eu não sou tão contra assim, não. Mas é que a cidade existe, né? Então fica mais difícil de traduzir. Não é uma cidade fictícia, né? Não é como se a gente chamasse Londres de London, né? Mas tudo É, bem, pois hein? é. Tipo, Eu ia falar isso, mas beleza. Não, porra. Geralmente, no manual de redação, ou a gente usa o que tá específico no manual de redação da Folha de São Paulo, ou então no Volpe, ou então no Michaelis, né? Algo que é bem oficialzão. Mas geralmente nome realmente não se traduz, pelo menos nas edições da Panini. é Nova York ou Nova York? Se eu não me engano, agora ainda tá Bela Nova York com Y, sem ser Ah, I-O-R-Q. New York. Eu acho mais bonitinha, Nova... Porque New York é esquisito. Mas É. até onde eu sei, Nova York escreve, tipo, metade português, metade inglês. É, então. Não se usa todo português, não. Mas vamos falar aqui então, a gente tá falando da primeira edição que chama O Sono dos Justos, que é quando abre esse primeiro arco de Prelúdios Noturnos, que na verdade não é um arco, né? Foi nomeado depois, quando foi encadernado como Prelúdios Noturnos, mas são as primeiras histórias do Sandman. E começa com um encontro de galera mística, né? Tipo uma coisa meio Aleister Crowley, assim. Bem a Lester Crowley, né? Bem Aleister Crowley. Porque afinal ele tá lá, né? Sim. Carlos, você falou um negócio que eu acho interessante de pontuar, que você falou que inicialmente não era um arco, né, mas fazia parte da minissérie, e isso daí é algo, às vezes, até meio polêmico, né, que tem gente que chama Sandman de graphic novel, mas não é uma minissérie encadernada. Eu acho que ficou tão comum ser republicado como livros fechados de cada arco que o pessoal acaba chamando de graphic novel. Mas tem aquele lance da galera não querer dizer que lê gibi, né? Tem aquela galera que Tem acha que graphic novel. É. Tem uma galera que surge na hora suave que fica puta quando eu chamo de gibi. Ah, gibi é gibi, cara. Tá ali, publicar gibi. Os caras, não, graphic novel, como se fosse algo muito maior, né?
Eu queria ver se Sandman tivesse saído pela Ebal, algum tipo, o Areioso. João Pestana. Nossa, João não. Pestana. João Pestana. João Pestana ia ser uma boa tradução, eu concordo. Não dá ideia, pelo amor de Deus, não. João Pestana. Bom, vamos falar aqui então de nosso amigo Devaneio, que é o sonho, né? Um beijo pro JP. Mas é que essa galera mais chata é a galera que começou a acompanhar encadernado mesmo, né? Não é a galera que acompanhou mensalmente. Chamar de mensal parece uma ofensa mesmo, parece diminuir uma obra literária, histórica. E tipo, uma minissérie que durou vários anos, que fez super sucesso, que abriu portas pra vários estilos diferentes. Não é Sim. ruim você ser uma minissérie, é algo que você mais pensa, caralho, durou isso tudo, é porque é muito bom, sabe? E ter essa coisa de nivelação, né, do que é superior, o que é inferior em quadrinhos, é uma discussão que não leva a canto algum, no final das contas. Era isso que eu ia dizer, Lilo. Parece aquela discussão do que é literatura alta, o que é literatura baixa, sabe? E que é uma discussão já totalmente esquecida, assim, né? Na verdade, assim. Alta cultura. Ou deveria ser, academicamente falando. Mas uma coisa que o Carlos estava dizendo, né, que é o encontro dos jovens místicos, na verdade é o encontro da galera jovem mística da magia do caos, que eu acho legal, porque teve uma pesquisa com relação a isso. Tem estudiosos de magias do caos até hoje, que sim vão estudar Aleister Crowley e coisas que Crowley falou e da onde ele veio, né, as bases dele, pá. Não é minha vertente mágica favorita, assim, mas eu sei que tem muita gente que ainda estuda. Então poderia realmente ser uma reunião até de hoje em dia, assim. Total. Eu fico ouvindo Magicanda que eu fico vendo quanto que ainda existe bruxaria nos mundos atuais. Especificamente essa, assim, sabe? Da magia do caos. Ela ainda é muito forte, assim. No podcast que a gente fez com o Rafael Fernandes já faz um bom tempo, exatamente sobre Asilo Arkham, que a gente citou agora há pouco, ele até comenta sobre isso, né? De como magia do caos lá na Inglaterra é uma coisa meio, eu não sei se eles consideram como uma religião, mas é uma crença, é uma vertente que muita gente segue, né? Uma filosofia? E aqui também. Eu acho que é um pouco parecido com a Umbanda aqui no Brasil, né? Que mesmo quem é de outra religião, às vezes tem certos hábitos que nem percebe que estão enraizados, que vem da Umbanda, que vem de religião de matriz africana e tal. O candomblé, né? Isso. Eu acho que sim, mas vale notar que o Crowley, ele vai beber de muitas fontes. Então, às vezes, o que parece que você tá fazendo que é magia do caos, na verdade, são as fontes que o Crowley bebeu, sabe? Porque o Crowley é um cara jovem, né? Por exemplo, o candomblé é milenar, né? Então. A magia do caos não é milenar. Todo o meu respeito, mas né, não é milenar. Então, sim, mas eu acho que é super interessante notar o quanto de pesquisa o Gaiman vai fazer na hora de escrever todos os quadrinhos e livros dele, a começar com a quantidade de coisas que a gente vai ver em Sandman, por exemplo. Sim, eu acho que é interessante, a gente não vai página a página aqui, senão a gente vai ficar 14 horas aqui de tanta coisa que o Neil Gaiman coloca nessas histórias. E é muito detalhe, né? É impossível. Muito detalhe. Mas assim, a primeira história, o grande lance dela é que esse grupo de jovens místicos aí tenta aprisionar a morte pra conseguir troca de favores, vida eterna, aquela coisa bastante clichê, na verdade, de vilão místico, e acaba aprisionando por acidente o sonho, né? E é nesse ponto que começa a série do Sandman, né? Com o sonho aprisionado e tendo que se libertar. E o interessante é que quando ele chega lá, as pessoas não sabem que é o sonho. A gente descobre que é o sonho lendo, assim, nas páginas seguintes, né? Logo de cara, assim, a gente não sabe quem é. Eu fico imaginando a reação da galera que leu na época que saiu, assim, tipo, mesmo lá, tipo, falando assim, mano, cara, porque eu acho que já tava uma coisa tão intrínseca pelo menos quando eu fui ler, quando a gente foi ler, que a gente meio que já sabia o que era e quem era. Sim. Agora imagina pra quem tava lá, era uma surpresa total, assim. Deve ter sido muito impressionante. E sabe que eu não sou... Eu não sei, eu tenho alguma coisa com esse tipo de pensamento, porque isso sempre me remete a uma coisa de... Tem determinadas pessoas, assim, que gostam tanto de uma determinada obra, que quando você tá lendo, essa pessoa fala, eu gostaria de estar no seu lugar e estar lendo essa obra novamente pela primeira vez. E eu fico pensando que, assim, cada vez que eu tô relendo algo, eu meio que tô lendo aquilo ali da primeira vez. Então, ou melhor, né, tô tendo outras impressões novamente, por assim dizer. Isso sim. Então, assim, eu não... Assim, claro que vai ser uma sensação diferente você ler lá em 1989, mas também vai ser não acho que vai ser menor, não acho que você vai ter menos surpresa porque você tá lendo agora em 2022, 2030, 2050, que seja, sabe? Eu acho que não necessariamente você sabe quem é Sandman porque você já ouviu falar, porque você já viu aquela imagem, já viu aquela figura. Eu
acho que de qualquer forma vai ser sempre algo muito inusitado e muito particular também, sabe? Acho que a comparação é meio que o Império Contra-Ataca. Imagina assistir aquele filme sem saber que o Darth Vader é o pai do Luke. Deve ser legal. A gente se divertiu muito mesmo sabendo o que é. Mas imagina o quão legal deve ter sido assistir, ter tido aquela surpresa naquele momento, com todo o cinema tendo aquela mesma surpresa que você. É uma experiência também diferente. Mas eu entendo o que a Lilo disse, porque acho que isso varia, assim, né? Por exemplo, eu vi Star Wars com a minha mãe. E o primeiro filme eu vi quando eu tinha, sei lá, 5 anos. Quando eu fui ver o Império Contra-Ataque, eu não sabia que o Darth Vader era pai do Luke. E pra mim foi um mega susto. E tá tudo certo, assim, mas eu entendo, porque eu acho que a gente às vezes tem uma noção meio saudosista, que eu não sei, eu acho que o impacto você consegue ver por conta de documentário e pá, mas eu acho que é uma coisa que fica muito perdida, assim, né? Não tem como você mensurar, sabe? Acho que a foto terminou me ajudando a construir o meu pensamento. Eu acho que muitas vezes a gente enaltece mais essa questão de você estar, entre muitas aspas, perdendo a virgindade do que necessariamente você está aproveitando aquele... Fazendo sexo bom. Desculpa. Tipo, gostei. Foi um bom comparativo. É legal você tá vendo aquilo ali pela primeira vez, mas aquilo ali não necessariamente não vai ser o ápice. Vai ser legal, mas... Não, com certeza. Eu acho que nessa história em específico não é o ápice, porque, tipo, a gente vê que o lance da morte deu errado, mas acho que nem demora muito até botar a questão do sonho. Não é tipo sexto sentido, né? Tipo, porra, o Bruce Willis tava morto o tempo todo, né? Sabe? Mesmo porque o nome do quadrinho é Sandman. Então. Exato. O João Pestana. É uma coisa que pega durante a série inteira. Imagina ler sem saber os perpétuos, imagina ler sem saber a personalidade da morte. É uma coisa que a gente já tinha pré-suposto na nossa cabeça quando a gente leu, mas imagina fazer, não que seja exclusivamente a única diversão dessa obra, não que seja o principal dessa obra, mas deve ter dado também uma experiência diferente da nossa, que seria legal a gente ter tido. Mas vocês leram já sabendo, cara? Eu li Sandman muito no vazio, assim. Eu li sem saber também, o meu que também. Isso que eu ia perguntar, porque eu, antes de pegar... O primeiro Sandman que eu li na vida foi aquele, como que chama? Noite Sem Fim, que saiu tipo de comemoração de 20 anos, sei lá quantos anos. É o que tem vários artistas convidados? Tem vários artistas, tem uma história do Manara, tem uma galera lá. Sim. E foi o primeiro contato que eu tive. Era a época que eu tava fazendo, sei lá, tinha 17, 18 anos. E aí eu lembro que eu vi, peguei a pedir de Natal, sabe? Eu fiquei mega animado e eu ficava na internet lendo tudo sobre Sandman, assim. Eu fiquei tão empolgado, porque entrei no hype, assim, no trem do hype daquela porra. E quando eu peguei pra ler, eu já sabia tudo sobre cada um dos personagens, assim. Eu não tive nenhuma surpresa sobre isso. Mas é porque você tá lendo quando já tinha internet. Quando eu fui ler, não tinha internet ainda. Já tinha lançado, mas não tinha internet ainda. Um amigo meu virou e falou, lê esse quadrinho aqui que é bom. Eu fiz, tá. Ele já tinha lido tudo. E daí eu comecei a ler e falei, caralho! E foi isso, ele me dava os quadrinhos pra eu ler, mas ele não me dava spoiler. Tive muito com o quadrinho que foi assim, mas Sandman especificamente, eu criei um hype assim que eu saí lendo todos os sites que tinha na época. Mas eu acho que tem um lado interessante de você consumir um produto desses depois que já passou o momento dele, que você lê já consciente do impacto cultural. É garantido. Então você pega umas coisas que quem viu na época talvez nem prestou atenção, que tem as suas graças. Né? É tipo o podcast do Precisamos Voltar, né? Que eu faço com meu irmão, que é sobre Lost. Muita gente tá vendo Lost pela primeira vez e tá mega legal. Especialmente porque não tem o hype. Eu acho que tá ajudando essas pessoas a ter uma experiência muito mais própria do que a experiência que era norteada por um podcast ou 2 podcasts, sacou? Eu concordo. Então, não sei, assim, eu acho que depende. Eu acho que assim, tipo, é só pra deixar, assim, claro, assim, eu não, em nenhum momento eu falando isso, é porque Sandman, não importa o quanto você sabe, a história vai te surpreender de várias formas diferentes ao decorrer de todos os anos e todas as coisas que ela vai te apresentando, né? Só que assim, imagina, eu vou colocar o meu exemplo. Eu não fiquei sabendo de Sandman antes porque eu fui atrás, porque eu queria, porque eu tinha interesse, não. Não, eu fiquei sabendo porque eu estudava com o Carlos falava de Sandman o dia inteiro, então fiquei sabendo por osmose, tá ligado? Então não tinha muito o que fazer. Mas daí o Carlos é um amigo que não sabe te dar o quadrinho e falar leia pra conversar comigo, mas daí tua briga é com o Carlos, entendeu? Porque a Flávia e a Belly não sabem, mas o primeiro quadrinho que o Carlos apresenta pra qualquer pessoa é Crise das Infinitas Terras. Você nunca leu de Tome aqui, Crise das Infinitas Terras, você vai amar.
Eu só fiz isso umas 3 ou 4 vezes na vida, gente. Não, cara. É que nem você apresentar quadrinhos por Watchmen. Não! Eu já aprendi. É que nem você apresentar videogame com tipo, joga aqui Halo 3, saca? Você vai adorar videogame, toma aqui Halo 3. Não, é verdade. Mas, assim como, eu vou falar uma coisa que talvez seja até um pouco polêmica, eu não acho esse arco o melhor pra começar a ler Sandman. Eu acho... Achei polêmico. Eu sei porque tem muita gente que considera ele o melhor arco e tal. Eu acho esse arco o mais arrastado. Eu acho ele bom, mas eu acho ele... Arrastado, vamos embora, arrastado. Eu acho ele... Eu tava dando a dúvida pro Carlos. Depois do arrastado... Não sei se é arrastado o termo, mas ele é mais denso que o normal do resto, sabe? Maravilhoso. Eu acho que o Sandman, ele acha um tom mais pra frente. Inclusive o próprio Gaiman, acho que ele disse que ele encontrou o tom dele na 8ª história, né? Na última desse Mas daí primeiro é a arco. mesma coisa que você dizer que o Tom Bombadil não é legal, sacou? Tipo, Peraí, mas não é. Até o momento do encontro da galera lá, no Elrond louco, o Tolkien não sabia que ele tava escrevendo O Senhor dos Anéis, sacou? Isso não deixa menor. Eu também não acho que é o melhor arco, mas eu acho que é o melhor pra você começar, porque é o começo dos bagulho. Não, peraí, Fal. Eles acabaram de falar que acha arrastado e eles não gostam de Tom Bombadil. Eles eu tô não, meio assim, Carlos, preocupada. eu não vou tomar partido eu também, nisso. eu não sei porque, assim, Lilo, me ajuda, Lilo. Não, eu também tô pedindo aqui ajuda, porque... Como assim? Vamos problematizar isso daqui agora, Carlos. Você vai sentar aqui embaixo dessa luz. Esse arco, ele é bom. Sandman é maravilhoso. Eles vieram convidar a gente, pensando assim, as meninas têm o podcast As Perpétuas, mas o que eles não sabem é que a gente problematiza tudo. Nossa. Não, eu já ouvi o podcast, já converso com vocês há muito tempo, já sei. Não, é só notar que a gente tá gravando há quase meia hora e a gente ainda não falou da história. Exatamente. Vamos pra história. Vamos falar de como que o Sandman... Não, senhor. A gente vai discutir que raios foi isso de que a história densa é pior. Não, eu vou defender o Carlos. Não, Eu vou defender o Carlos aqui. Porque defenda seu amigo. não é que a Por história favor, me seja ajuda. arrastada, é que o Carlos é assim. Ele nunca viu o Poderoso Chefão, porque ele dorme. Ele não consegue ver Star Wars, que ele acha lento. Ele tem esse déficit de atenção. Não, mas Star Wars é meio lento mesmo, Não, vai porra. tomar no cu, Carlos. Mas, porra. Então, às vezes, é o Carlos. É o jeitinho dele. E a gente aceita ele Vem cá. desse jeito. Eu vou fazer advogado do diabo aqui pro Carlos. Eu acho o primeiro arco arrastado e cansativo, o que não quer dizer que ele é ruim. Eu só acho que ele, em comparação, ele é mais arrastado e cansativo, mas eu acho que ele é obrigatoriamente o melhor pra começar, exatamente pra você acompanhar o desenvolvimento do Gaiman descobrindo como escrever Sandman. A graça desse arco, além da presença dos personagens e tudo mais, é ver os momentos que o Gaiman percebe como escrever, os momentos que ele joga a parte das fúrias, a parte da nada do inferno, que ele coloca Maravilhoso! a longo história da nada prazo. é Então, incrível. ele vai construindo o jeito que ele vai passar do terror pra fantasia daqui a pouco. Então é obrigatório exatamente pra ver essa construção do Sandman. Ó, eu digo poético e profundo, em vez mas de denso e arrastado. Mas é uma coisa não anula a outra, gente. É muito bom, é poético, é profundo, mas ele é mais denso. Ele é uma leitura que eu, por exemplo, se na época que eu tive interesse por Sandman tivesse começado por aqui, talvez, eu tô falando individualmente, cada um tem sua experiência, sua vivência. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito quando era mais novo. Tipo, até hoje eu leio quadrinho, basicamente. Então, o Sandman, Mas você lê ele quadrinho tem... não significa que você não lê muito, tá? Exatamente. Sim, mas eu na época eu lia super-herói, basicamente, e quadrinho de humor. Hoje eu leio bem. muita outra coisa. Não, mas eu digo no sentido de que eu não tava acostumado com uma leitura tão densa, entendeu? Isso daqui é muito mais denso do que a média. Tá, entendi. Eu comecei a ler depois do como que chama? Noite Sem Fim, que são contos, né? Uma coisa um pouco diferente. Eu peguei Um Jogo de Você. Foi o primeiro que eu sentei pra ler mesmo, foi Um Jogo de Você que eu achei maravilhoso. Aí eu voltei e comecei a ler do começo. Que eu acho menos... É denso ainda, mas não do mesmo jeito, entendeu? É outra vibe. Não sei dizer porquê, mas eu já tentei emprestar o primeiro arco e a pessoa largou no meio e falou, não é minha vibe. E Jota, aqui nesse primeiro arco é uma história de terror, que é uma coisa que vai mudar completamente no decorrer de Sandman. Aqui é o único arco que é realmente de terror, que acho que o Gaiman deve ter pensado em fazer uma história de terror e no meio do caminho ele mudou de ideia, depois vira uma fantasia. Mas acho Sim. que essa é a densidade desse arco, é uma história de terror. Tem a edição que rola 24 horas lá no bar, aquilo é terror Incrível. puro. Tem uma coisa meio
técnica, meio matemática também, que se a gente olhar puramente folheando as páginas, você vai ver que esse é um quadrinho que ele tem mais texto do que os quadrinhos que a gente tá acostumado atualmente. Naquela época, até que era relativamente comum, mas ele não chega a ter, tipo, tanto texto assim como tem muitos títulos, sei lá, década de 1960 ou qualquer coisa assim do gênero, mas ainda assim ele tem uma boa quantidade de texto. Então eu acho que realmente, talvez para alguns leitores seja algo novo ter essa quantidade, ter essa densidade de texto em quadrinhos, principalmente se tiver um pensamento, tiver um costume, né, de ler, sei lá, mais ou Turma da Mônica, ou mais determinados mangás, ou determinados super-heróis também, que realmente aí vai ser mais enxuto nisso, nessa questão. Sim, total. E eu acho que é isso, né? Nunca dá pra saber quando uma pessoa vai se interessar por algo. Então, tipo, é interessante como o Carlos fez, por exemplo, ou acabou sendo pra ele sem querer, né? De pegar uma coisa que ele acabou se interessando pra voltar pro começo. Mas eu acho que essa densidade é uma das coisas que meio que vai marcar o Sandman como um todo, assim. Tanto que ele vai ganhar um prêmio de literatura falando de Shakespeare. E é quase uma meta, né? É um grupo de fadas olhando um grupo de teatro fazendo um teatro de fadas. E se isso não é denso, sei lá o que é, entende? Então eu não sei o quanto ele perdeu de densidade, mas eu acho que com certeza mudou no tempo, a temporalidade das coisas. Mas ainda tem pausas. Tipo, eu acho que essa história específica que é mais pra frente, ela é bem pausada, sabe? Eu acho que Sandman tem uma característica que é que vários dos arcos têm um tom bem próprio. Até algumas histórias fechadas têm um tom bem próprio. Nem sempre elas têm todas a mesma vibe, assim. O Gaiman, ele emula estilos diferentes de literatura, ele emula estilos diferentes de quadrinho. Ele traz, não de uma forma, assim, tipo o Alan Moore às vezes faz, de repente parece estar lembrado de prata, essas coisas, mas ele traz outros gêneros. E, por exemplo, quando eu vou apresentar Sandman pra alguém, normalmente, por exemplo, pro André eu emprestei Estação das Brumas, porque eu sei que ele curte essa parada de fantasia, de mitologia. Eu achei que ele ia curtir e tal. E aí emprestei, e ele curtiu pra caramba e depois foi atrás do resto. Eu acho que depende muito. Tipo, já tive uma amiga que eu emprestei o jogo de você também. Eu acho que varia. Posso te corrigir? Manda. Porque, na verdade, o Estação das Brumas você me deu de presente, mas a primeira coisa de Sandman que você me deu pra ler foi Terra dos Sonhos. Terra dos Sonhos? Que a gente lia lá durante uma aula de um professor chato lá na faculdade. Nada estimula mais a leitura do que uma aula chata na faculdade, cara. A quantidade de livro que eu lia na faculdade não relacionado. O que eu li de gibi nessa época... Eu li muito gibi na faculdade. Vocês sabem que a Fal é professora de faculdade, né, gente? E eu aposto que ninguém lê na aula dela, a não sei que ela mande... Na verdade, eu não ligo se a pessoa tá lendo na minha aula, tipo, mesmo porque eu sei que tem gente que até se concentra melhor fazendo outras coisas. Então eu não ligo, não. E eu dou aula de joguinho, né? Então se a pessoa tá jogando, também quem sou eu pra dizer não jogar, entendeu? Né? Bom. Enfim, mas vamos voltar aqui, porque a gente tá na primeira história, que é quando o Sandman é preso e se liberta, né? Eu acho que tem uns elementos bem interessantes, porque ele já traz muito do que vai ser trabalhado mais adiante, né? Vocês comentaram, aparece como que chama? Eu achei a Unity, que depois aparece a neta dela, que acaba sendo um personagem importante e tudo. Eles trazem já um pouquinho do sonhar e tal, o conceito, os artefatos do Sandman, né? Porque o primeiro arco inteiro é o Sandman depois que se liberta, indo atrás dos artefatos que ele estava portando quando ele foi preso, né? Que é o saco de areia, a máscara. É engraçado que nessa primeira parte, você meio que tem dois plots, que na verdade são um só, mas você fica meio que dividido, e eu gosto muito da história das pessoas que ficam dormindo para sempre, né? Tem aquele eterno sono e que elas nunca acordam. E aí Isso é muito legal. É muito legal. E assim, ao mesmo tempo também tem essa história desse mago maluco lá, que tem um bicho lá preso e que você fica tipo, tá, ok, tem esse bicho preso, mas por que essas pessoas estão dormindo e tipo, o mundo tá acontecendo e sabe, eu gosto de como ele vai botar esses dois elementos e pra mim o que mais me chamou a atenção inicialmente, né, na primeira vez que eu li, foi essa galera dormindo, porque eu meio que me identifico com essa coisa de você dormir muito. Você dorme bastante. Desculpa. E é interessante isso porque nessa época foi... que até na história é 1916 que ela começa, mas na vida real, né, por volta de 1915, 1916, teve um lance da epidemia do sono, né, é real isso, e aí eu acho muito foda que o Gaiman, ele pegou isso e colocou na história como isso aconteceu, justificou, porque
o sonho foi preso. Tipo, porra, é genial isso. Eu achei maravilhoso. Sim, de novo, né? O lance da pesquisa, né? Ele é muito, muito incrível com esse lance da pesquisa. Demais. Mas eu vou te dizer que o que me pegou, assim, pra falar, nossa, eu preciso ler isso aqui, nessa primeira parte, né? Parte 1 do Prelúdios e Noturnos, foi quando tem aquela cena, né? Que eles estão invocando e daí chega, né? A gente sabe que é o Sandman, mas chega essa pessoa. E eu já fiz, meu Deus, se isso fosse comigo, eu ia ficar loucona do tipo, conseguimos. E além disso, ele tá com vários trecos. E depois ele não tá com esses trecos, saca? E eu fico meio, o que aconteceu com aqueles trecos? Eu queria muito saber. E é engraçado que você vê, tipo, é um ser ali com um capacete esquisito. É um alien, ele me pareceu um alien. Né? É uma manta roxa e tudo mais. E daí, quando tira todas as coisas, é um cara branquelaço, né? Tipo, extremamente branco. Você fica aqui com o estômago tocando, né? Tipo, não tem barriga quase. As entranhas, não tem entranha. O Neil Gaiman tava magrelo nessa época, né? Pelo jeito. Mas eu acho bem interessante o jeito que o Gaiman vai pegando essa coisa de misticismo e tal, e ele mistura já a cultura pop já na primeira edição, né? Vai ver os sonhos do cara, ele tá numa festa com Elvis e com a Marilyn Monroe. Vai mostrar, maravilhoso. Tipo, ele mistura muita coisa. E uma coisa que vocês estavam falando do visual, tipo, o Sandman ele é baseado em personagens que já existiram. Então, tipo, esse negócio da máscara, que parece uma espécie de máscara de gás esquisita, eles puxam lá do Wesley Dudes, do Sandman da Era de Ouro e tal. Só que assim... Alienígena, máscara de alienígena. É uma coisa assim, bem... Tá, ele se inspirou naquilo, mas foi pra outro caminho totalmente diferente. A primeira referência que eu tenho dessa máscara é Alien, o Oitavo Passageiro, cara, que é igual a máscara que o ser lá misterioso que eles acham no planeta tá, inclusive o formato... Pode crer. O Space Jockey. Viu? Alienígena, gente, tô falando pra fazer. Nossa, mas é porque nunca me remete a alienígena, sempre me remete mais a máscaras de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eu vou mais nessa pira. Sim, pra mim também. Nossa, pra mim foi o formato da cabeça, saca? Tipo, quando ele tá aquela cena pra mim é impressionante até hoje, daquele treco no chão, assim, com aquela máscara bizarrésima, assim, que deixa meio que não humano, e a hora que você tira é uma figura humana. Aquilo pra mim sempre... Aquilo me pegou. Primeira Guerra Mundial, sim. Segunda Guerra Mundial. Ele disse que ele construiu o elmo com os ossos de um deus que ele derrotou. Então realmente não é uma coisa humana, né? Ele já falou que não parece humano, mas... Alienígena. Realmente não é humano, é uma coisa alienígena mesmo. É de Apocalipse. E eu citei o Wesley Dudes rapidinho, ele chega a ser citado aqui bem rápido, quando fala desse negócio da doença do sono e tal. Mostra que, tipo, teve um cara que não tava dormindo direito, e aí ele, de repente, teve a ideia de começar a agir como o Sandman, como um herói, que usa uma pistola que deixa os inimigos desacordados e tal. E isso fez ele começar a dormir bem. Então, tipo, o Gaiman, ele pesquisa tanto coisa de época, assim, quanto, principalmente no começo, ele pega essa mitologia da DC. Ele não esquece que se passa no universo DC. Ele puxa, a pedido da Karen Berger, inclusive, já vi entrevistas deles falando que a Karen Berger queria que ele puxasse alguns elementos da DC, porque achava que isso ia aumentar a venda, pelo menos no começo, né? Tanto que depois eles vão deixando bem de lado. Mas deixa de lado porque faz sucesso, né? Exato, não precisa mais, gente. Pode ir pro seu próprio caminho. Aí também porque o selo Vértigo já virou uma coisa bem forte, né, com o tempo. Então não precisava mais dessa marca. É uma questão mais mercadológica do que necessariamente... Assim, criativa, talvez ele até né? tenha querido, né? Mas assim, foi mais porque, ó, vamos botar um Batman, vamos botar um Constantine. Já que pediram, né? Já que pediram, vamos fazer direito. E esse lance do Wesley Dodds, cara, é um negócio que eu acho muito, muito bacana, que é, por ele fazer, entre aspas, o trabalho do Sandman, ele consegue, ele dorme o sono dos justos. Eu acho isso meio massacrante, tipo, ele supre, de certa forma, o trabalho que deveria ser do Morpheus, e por conta disso ele consegue dormir, se livrar dos pesadelos. Eu acho esse conceito muito legal. Eu achei muito interessante a gente ter falado dos itens, né? Porque eles tiram os itens dele, mas não é tipo, tirou e deixou ali. Vão fazendo, de certa forma, barganhas com esses itens, né? Tem ali a mocinha que eu esqueci o nome, que ela sai com o amuleto. Você tem o cara lá que ele vende a parada e aí a cabeça dele explode, que é o... Cara, quando eu vi essa coisa pela primeira vez, eu fiquei, caralho, não velho. é que ele vende, né? Rapaz... Ele foge, aí ele consegue fazer o trato com o demônio pra né? tipo, ele usar um colar que protege ele. Porra, o cara que aprisionou sempre tá lá fazendo mandinga toda hora. Eu vou matar esse filho da puta. Coloca o nome na boca do sapo 7 vezes, não dá. E, pô, tá com o corpo fechado, né? Aí não dá pra pegar o cara. Só que ele tinha que ficar usando o colar, né? Aí quando a mulher se separa dele, ela leva o colar. Sem a produção do colar, ele explode. E essa cena realmente fica na cabeça, cara. É foda. Nossa, os olhos explodindo. Inclusive, lembrar que quando a gente gravou o podcast sobre o Arqueiro Verde do Kevin Smith, ele passa por esse momento. Um dos caras lá, que é o bruxão lá, ele tá na mansão enquanto o Sandman tá aprisionado e chega a trombar o Sandman dentro
da redoma de vidro e tudo. É Maravilhoso. uma referência bem legal que o Kevin Smith puxa lá. Mas vamos então agora de vez pra segunda história, conhecer O Sonhar, né? Que aqui é onde o Gaiman ele realmente resgata os quadrinhos de horror da DC lá dos anos 70, dos anos 60. House of Mystery. Isso. Como é que era outra? Casa dos Segredos, Casa dos Mistérios. Isso, e aí isso. tinha mais algumas outras coisas doidas assim, mas eram basicamente quadrinhos de terror, antologias de terror, que sempre tinham um apresentador. Então, a Casa dos Mistérios era apresentada pelo Caim e a Casa dos Segredos era apresentada pelo Abel. Era sempre ele, bem-vindo à Casa dos Mistérios, vou apresentar você uma história amedrontadora e tal. E o Sandman, ele puxa esses caras e põe essas casas no Sonhar e coloca eles como o arquétipo do assassino e da vítima, né? Eles não são exatamente Caim e Abel bíblicos, eles são figuras que estão no imaginário de muitas culturas e que aí eles se representam, né? Eu acho, o que eu gosto muito dessa parte da história é que eu acho que tem uma pegada American Gods, sacou? Do futuro. Porque como a gente tá falando de imaginário de uma cultura, o que acontece quando você para de imaginar? Ou essa cultura não existe mais? E eu acho que essa é uma pergunta que depois ele vai falar em American Gods, saca? Sim, E eu adoro isso porque eu quase consigo ver o processo criativo, né, de uma obra para outra, porque essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que no começo ele tá usando, como a gente falou, imaginário da DC, imaginário ocidental, muita mitologia grega, Shakespeare. Ele depois vai colocar outras coisas que não são necessariamente ocidentais, e eu acho que o fato dele adicionar essas coisas fez ele pensar, caramba, imagina, tipo, as populações indígenas, sei lá, incas, saca? Que foram dizimados. Como é que ficaria esse imaginário no Sonhar, já que ninguém mais tá sonhando, entende? Sim, a própria história da Nada tem um pouco já disso, né? Uma sementinha das mitologias de civilizações perdidas. Aí eu acho assim que na primeira vez que você tá lendo, se talvez você não tenha pegado no primeiro issue, né? Todas essas referências, ou você não tenha sacado que existem referências, nessa segunda... Nossa, eu vou chamar de issue porque não chega a ser um capítulo, né? Mas enfim. Edição, chama de edição. Não, nessa segunda história, porque a edição também vai dar treta. Ela só falando com uma editora gabaritada aqui, por favor, gente. Né? Nessa segunda história, Caim e Abel meio que, pelo menos no Brasil e cultura ocidental, todo mundo sabe o que é, mas todo mundo entende que aquilo ali não é necessariamente Caim e Abel. Tem também a tríade, né? Aquelas três irmãs, que também que é um símbolo que já foi usado em tantos lugares, que quer queira ou quer não, também vai bater alguma coisa em você. Então você já começa a entender um pouco mais, além de você saber detalhes de cultura pop, então a partir do momento que você sabe detalhes da vida, você vai entender que, tipo, ok, ele tá brincando aqui com muitos elementos nesse quadrinho sombrio, com coisas de terror e bichos estranhos. Sim, e você falou de mitologia da DC que ele puxa, e lá no começo do podcast eu falei que tinha alguma coisa a ver com o Batman. Não é só porque pra popularizar o Dave McKean eles fizeram o Asilo Arkham. Aqui nessa história aparece o Asilo Arkham. O Sandman chega a interagir com o Asilo Arkham em Gotham City. Isso é muito foda, cara. Que é uma parada que tá aí. Simplesmente aparece o Espantalho, aparecem os vilões clássicos do Batman, assim, só como quase que figuração, né? E no meio aparece um vilão clássico da Liga da Justiça que ele resgata aqui, né? E isso é muito bom porque é dito que Sandman abriu a porta para muitas leitoras, especialmente, né, mulheres, mas também para muitos leitores que não estavam acompanhando mais quadrinhos. E o fato de você não precisar saber de nada anteriormente ajuda, mas tá ali a menção. Você vê, tipo, tem um Batman, ok, mas não é sobre o Batman. Sim. Sabe? Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho até engraçada, que eu acho que é uma das coisas que acabou me puxando ainda mais pra Sandman, porque Sandman por si só, tanto que as primeiras histórias que eu li não tinham nenhuma menção a DC de nenhuma forma, eu já fiquei apaixonado por aquilo. Quando eu comecei a ler a mensal e vi que tinha citações ao universo do Batman, universo da DC, que é uma parada que eu sou completamente apaixonado, eu falei, pô, não é possível, sabe? Que a parada que é uma das coisas mais legais que eu já li na vida, ainda por cima menciona as outras coisas que eu mais gosto, assim. Então, eu acho bem incrível e não acho que afaste ninguém, porque como você falou, você não precisa saber disso. É o Asilo Arkham, é um asilo. Aparece o Espantalho, tal, curioso, tal, mas não precisa disso. Mas também é basicamente só no primeiro arco, né? Depois vai ter aquela história do Press, que é o personagem completamente oculto da DC, que o Gaiman coloca num conto, e
daí vai aparecer o Batman, o Superman e o Ajax só no funeral, no último arco. Sim. E tem alguma coisa que ele resgata, mas coisa que não precisa saber. Mas, por exemplo, eu nunca tinha lido, né? Tipo, o Asilo Arkham, sabe? Antes, quando eu fui ler Gaiman, eu comecei com Gaiman. E daí eu nem sabia que era DC, porque tava escrito Vértigo, sacou? Sim. E daí eu fiz, olha que louco o Batman. E foi isso. Depois, muito tempo depois, quando eu fui lendo e entendendo, eu fiz, E daí quando eu fui reler, Sandman foi mais legal ainda, sabe? Exato. Você não precisa saber, mas acrescenta numa releitura, porque você adquire mais cultura de várias coisas, tanto de mitologia, quanto de quadrinhos, quanto do que for. De vivência, né? De vivência. E quando você... Pô, eu reli agora, fazia anos que eu não relia isso aqui. Eu reli agora, eu fiquei maravilhado, porque tanta coisa a mais que eu peguei por vivência. E não é só de cultura, de você adquirir e conhecer outros personagens. Pô, já falei com um amigo uma vez, tipo, a desespero e a desejo ser irmãs gêmeas é uma coisa que você só aprende se você já passou por isso, sabe? Tipo... É isso, sabe? Tipo, tem coisas que são de vivência mesmo. Tipo, o Gaiman é muito gênio, sabe? Tipo, do jeito que ele junta e amarra tudo isso e traz tanta coisa numa narrativa. Nem todo mundo fala sobre ser humano tão bem quanto ele, né? Sim, é bem foda. É bem foda. Acho que esse aqui e, como chama, aquele filme da Pixar lá, do Divertidamente. É só esses dois aí que sabem falar da cabeça do ser humano. Inclusive, queria pedir aos nossos ouvintes que já façam a arte com Sandman é o Divertidamente da DC. Mas eu vou contar pra vocês que no meu grupo de estudos de teoria do imaginário, a gente fala de Divertidamente quase todo encontro. Muito bom. Realmente, tipo, super relevante, inclusive explica várias coisas acadêmicas. Então, é isso aí, cara, é foda, Sandman é foda. Sandman e Divertidamente são dois marcos da cultura pop. Isso mesmo. Inusitado essa comparação, mas muito bom. Acho que faz sentido. E nesse arco aqui é onde apresenta o início dessa jornada do Sandman em busca das coisas dele, em busca de reconstruir o sonhar, né? Que é o Sandman, é o sonho, pra quem tá ouvindo e nunca leu, que deveria ir ler antes de ouvir a gente. O Sandman, ele é o sonho e ele vive no sonhar, que é um reino que meio que ele e o reino são uma coisa só, né? Uma parada meio doida, assim, meio metafísica, assim. E ele chega e, como ele ficou tanto tempo afastado, o reino tá destruído, né? Tá meio que só no automático, as funções mais básicas funcionando, e é isso aí. Vários sonhos foram embora, o Caim e Abel estão, tipo, foda-se, estão lá na casa deles. Sonhos e pesadelos, né? Sonhos e pesadelos, exatamente. E isso, putz, assim, tem coisa que ele introduz aqui, basicamente tudo que ele introduz aqui é usado até o final do arco, até o final da série inteira do Sandman, né, cara? É bem incrível. É introduzido o Lucien, que é mais um que veio dessas histórias antigas de terror da DC, que é que na série, inclusive, vai ser Luciene, né? Eles adaptaram vai ser uma mulher, mas que é o bibliotecário do sonhar, né? O cara que cuida de tudo ali. Que, inclusive, eu tava pesquisando, ele quase chamou Lúcifer quando criaram lá nos anos 70, sei lá. Ainda bem que não foi, porque ia dar uma confusão aqui. Tá aí, Carlos, você falou um negócio que eu fiquei aqui parando pra pensar, né? Que o Lucien, ele é o bibliotecário, que ele fica vendo todas as coisas que tem, que estão faltando, né? E tipo, tá aí, eu acho que no universo de Sandman eu gostaria de ser o Lucien. Olha aí, ele tem todos os livros que existem e não existem, né? Deve ser muito bom ser bibliotecário do sonho. Olha, deve ser difícil arrumar quando tem uma bagunça, viu? Nossa. Mas que delícia, eu tô com a Lila. Nossa, por favor. Você tem vida Imagina eterna mesmo, que incrível. Né? Pressa, né? Você fica vendo trecos e descobrindo trecos e sabendo trecos. Parece ótimo. Você ficar vendo trecos foi maravilhoso. E o seu chefe nunca tá lá, né? Ele sempre tá fazendo alguma outra coisa. Sim, seu chefe é um pouco complicado, tem que tomar cuidado com o que você fala pra ele, assim, né? Mas você já sabe disso aí. Mas até aí todo chefe é assim? Mas o foda do Morpheus é que ele tem cara de ser assim, né? O Lúcio tá lá lendo o livro, tá trabalhando, fazendo manutenção, aí ele para pra ler o livro, chega o Morpheus. Só no computer, né? Só na moleza. Aí é foda também. Só no jogo da paciência, com certeza. Com certeza ele é assim, mas imagina que legal você ficar nesse lugar muito louco, catalogando coisas. Queria. Nossa, muito bom. Você vê que aqui só tem nerd mesmo, né, cara?
Ninguém quer ser assassino, ninguém quer ser rei, rainha, nada. A gente quer ser bibliotecário. Exatamente. Muito bom, né? De todo o universo rico de Sandman, vamos ser o bibliotecário. E bom, é nessa história também que ele descobre onde foi parar, ou ele tem pelo menos uma pista de onde foi parar cada um dos seus amuletos, que ele fala aí com as 3 bruxas que vocês já citaram, que são as 3 bruxas que são uma, né? Que é a jovem, a mãe, a idosa. Essa tríade é uma tríade muito comum, porque basicamente qualquer religião pré-cristã vai apresentar uma tríade de mulheres e de alguma forma, e isso vai ser usado depois de outra forma, né, na religião cristã, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a tríade permanece, então uma visão triárdica das divindades é muito comum. E tem aqui também a tríade do inferno, né, numa edição futura. Sim. Muito comum visões triárdicas, porque senão você teria visões dualistas, entendeu? Como se uma tivesse contra a outra, e esse não é o objetivo. Na visão triárdica, você cria quase um caminho de vida, sabe? Sim, o cristianismo meio que estragou esse negócio das mulheres, né? Porque juntou a virgem e a mãe numa coisa só, e aí fudeu qualquer coisa que você possa fazer ao redor disso. Nada contra o cristianismo. Na verdade, muitas coisas contra o cristianismo. É que assim, eu acho meio maluco você pegar uma coisa que tem a ver com a possibilidade geracional e você transformar em Pai, Filho e Espírito Santo, sacou? Sim. Mas beleza, cada um faz o seu, entende? Vamos lá, se você é feliz, se te faz bem, exatamente, quem sou eu? exatamente. Se você olha pra aquilo e fala, isso me traz felicidade, ao estilo Marie Kondo, não precisa jogar fora. Mas que eu acho estranho, eu acho. Não, ele tá respeitando as outras, né? Então tá tudo certo aí. Exatamente. Mas assim, pessoal, tipo, eu não tive tempo suficiente pra conseguir ler pro podcast, porque não tive tempo mesmo, mas assim... Tá só na memória? É, o que eu tô falando é de memória mesmo. Shimon! Mas assim, tipo, ele chega, eu lembro que ele pede itens que ele deu tanto pra Caim quanto pra Abel, né? Porque ele tá fraco, ele precisa recuperar, né, a força dele. E aí ele vai atrás dos itens, dos demais itens. Mas isso. Ele é o quê? Tipo, ele precisa restabelecer a força dele e o sonhar, é isso? Porque Isso que eu não lembro muito bem. ele fala, né? Ele botou muito do poder dele nos objetos, ele não deveria. Ele reconhece que é um erro, né? Ah, verdade. E aí ele chama lá as 3 graças, que eu gosto de pensar nelas hoje como as 3 bruxas do Abracadabra, que eu reparei que é muito parecido. É mesmo. Quando eu tava relendo, eu falei, meu Deus, cara. Amo Abracadabra, com todas as minhas forças. Sarah Jessica Tô muito Parker feliz aqui. que vai ter o 2, inclusive. Mas você vê essas 3 bruxas em tudo, cara. Depois que eu li Sandman, eu vejo essa porra todo lugar. Tipo, uma amiga minha com uma tatuagem. Ah, o que é isso? Ah, são as 3 mulheres da mitologia de não sei o que. Eu falei, caralho, olha as, Mas tem, né? Tem as górgonas, né? Na mitologia grega. Górgonas? São as górgonas na mitologia grega? Não, sei. na mitologia As fúrias. grega. Não, na mitologia grega você tem 2 tríades, né? Você tem a tríade do mal, que são as parcas, né? E você tem a tríade do bem, que seria Selene, Perséfone e Deméter, sacou? Então. A mitologia grega vários conseguiu. tríades. Mitologia grega conseguiu cagar a ideia da tríade e não representar bem e mal, fazendo uma dualidade de tríades, é isso? Mas que existem várias camadas de bem e mal, cara. Às vezes você quer fazer um mal muito porque mal. as parcas não são do mal e não necessariamente Deméter é do bem, assim. Deméter tem várias histórias onde ela não é nem um pouco legal. Mitologia grega eu acho que não tem ninguém do bem ali, né? Não. Leiam Lore Olympus que vocês vão ver isso. Que não existe todo mundo que seja do bem ou do mal. Lore Olympus é um webtoon de romance, gente. Tá fazendo muito sucesso no mundo. Foi uma piadinha que ninguém entendeu, acho que só Ninguém a Fal, entendeu. droga. Eu entendi, vou ler. é muito eu bom. imaginei que era um livro, assim, da mitologia. Muito bom, leia o assim. Lore Olympus. Tudo bem. Mas sim, essa questão dele tá buscando também essas ferramentas, além dele voltar a ter o poder dele, é que com o poder dele ele vai conseguir reconstruir também o mundo do sonhar. Então, ele precisa muito daquilo ali pra ter a casa dele de volta, né? Sim, exatamente. Sandman, na verdade, se você pegar a obra toda, é uma grande ode à criatividade, né? Ao ato de criar. Tem o Shakespeare que cria as obras dele, tem o próprio Morpheus que cria todo o sonhar e tudo mais. E aqui é interessante a parte que o André falou, que ele pede pro Caim e Abel, pra ele reconstituir um pouco do poder, ele precisa de alguma coisa que ele criou, que ele não tem nada que ele criou, e daí ele pede a comissão do Caim e do Abel que ele assinou, tem a assinatura dele, é assim que ele consegue um pouco do poder pra ele conseguir ir atrás do resto das coisas que ele criou, pra conseguir mais do poder. Então ele tá indo atrás das coisas que ele criou, ele tá perseguindo as criações dele, a criatividade dele. Se você para pra pegar em termos de estudo de imaginário mesmo, e mito, né, e lendas ao redor do mundo, tudo que o Gaiman vai usar, especialmente em Prelúdios Noturnos, elas são coisas que tem em muitas culturas.
culturas, sacou? Então, assim, as irmãs em muitas culturas, irmãos que se odeiam e criam coisas em muitas culturas, uma pessoa que serve pra organizar coisas místicas em muitas culturas. E o deus ferreiro, né? Quase toda cultura tem um deus de criação de coisas. Então ele vai colocar a questão da criação. Eu gosto muito porque, a hora que você para pra pensar, é um trabalho de pesquisa lindíssimo, assim, sabe? Que ele começa com tudo que é muito compartilhado entre nós, pra depois contar as histórias menores. Eu acho que é nesse ponto que ele percebe que ele tem que ir pro lado da fantasia, porque se ele tá falando sobre criatividade, o terror não vai comportar tudo de criatividade que ele quer passar, é a fantasia que vai conseguir comportar isso. Acho que é nesse ponto que ele percebe o lado que ele precisa ir. Mas ele ainda puxa bastante terror, né? Não, todo o arco. Sim. Mas acho que quando ele percebe que Sandman vai ser sobre criatividade, sobre o ato de criação, é quando ele percebe que o caminho dele é fantasia. Sim. Quero problematizar. Manda. Também não sei se eu concordo. Acho que fantasia é algo maior do que terror. Fantasia é algo que você pode colocar dentro de terror, você pode colocar dentro de comédia, pode colocar dentro de drama, sabe? Mas foi o que eu disse. Não, eu entendi como se fossem coisas diferentes. É, como se uma coisa fosse um gênero e o outro não. Porque uma coisa é a fantasia, tipo... a gente tá usando fantasia de contos de fada, Vladimir Prop. A gente tá usando fantasia num sentido monomito, Campbell. A gente tá usando jornada heroína. Isso sim é menor. Mas o uso de fantasia, ele pode perpassar praticamente qualquer gênero literário, assim. Na minha visão, pelo menos, os gêneros estão dentro de fantasia. Fantasia é como se fosse um gênero que abrangesse tudo. Então, é isso que eu disse, inclusive. Eu acho que parece que ele começa muito restrito ao terror. Parece que o selo Vértigo, por ser uma coisa adulta, por pegar personagens sombrios, por pegar toda a temática gótica, ele vai muito pro caminho do terror. E aí, quando ele percebe que a história que ele quer contar é a história de criatividade, de criação, ele percebe que ele tem que abrir muito mais. E daí ele abre pra todos os gêneros que existem dentro da fantasia. Ele não fica mais só no terror. A fantasia que eu digo é como se fosse algo que abrange todos os gêneros que ele vai soltando em Sandman. Então, mas é isso não é o gênero literário da fantasia, né? O gênero literário da fantasia é baseado muito mais no Silmarillion, né? Nos contos de fadas, sacou? Depois você vai ter, sei lá, fantasia sombria, que é fantasia com elemento de terror, e daí a gente pode colocar o Gaiman aí desde o começo, sabe? Mas eu concordo com você que existe uma pegada muito mais de terror que ele vai abandonando, ou então ele vai repaginando, né, ao longo, isso eu concordo. Ele para de se prender a isso, eu acho que é mais nesse sentido. Mas eu não sei se é por conta do Deus Ferreiro, porque o terror, ele vem da tragédia, e a tragédia é sobre você poder criar algo mesmo que os deuses dizem que você não pode, entendeu? Então dentro do terror tem essa base também criativa, assim. Eu acho que a história seguinte, que é do Constantine, é uma história que mostra muito essa parada de terror. Constantine, desculpa, Branco. Tô me coçando aqui já, cara. Francamente, viu? Mas é uma história que é interessante porque eu acho que ela é uma que já tem um pouco mais o tom do que o Sandman vai ser depois, porque toda a coisa urbana do Constantine é uma coisa que se faz mais presente mais adiante, assim, na série. Inclusive no arco seguinte já tem muito disso, né? Cara, e pensando também de uma forma editorial, você pegar uma terceira história e já colocar um personagem que tá em voga, que todo mundo ali tá consumindo, que ele tá sendo bastante famoso, entre aspas, também é um troço meio inteligente, e ele casou muito bem o universo do Constantine com o do Sandman. Incrível, tanto que não dá pra desamarrar mais. Não. Carlos, isso me remete um pouco ao que tu falaste lá no início, de não achar esse o melhor arco pra entrar e tal no Sandman. Relendo pra gravar o podcast, eu acho que... Eu já tinha essa impressão porque número 1, né? E o Toque sempre grita, começa pelo número 1. Mas relendo eu acho que é o melhor porque, como tu falaste, ele já coloca o Constantine aqui na terceira história. São elementos que vão seguir adiante. Eu acho que não é necessariamente que o Gaiman tivesse se perdendo, se achando pra o que ele faria depois, mas nessas primeiras 8 edições, ele conta tudo que ele vai contar nos arcos seguintes. Tem terror aqui, tem esse arco mais urbano, tem o uso da história da morte, né, deles, os poderes dele no dia a dia, então acho que tem de tudo um pouco aqui. Ele vai dando amostras pro leitor do que ele vai construir ao longo de tudo isso. Pode ser até que ele nem tinha notado, mas eu acho que até por isso é legal começar por esse arco, porque ele vai te pontuando, ele vai te dando um sabor, assim, talvez se entrar muito até na segunda parte, que vira mais terrorzão, que é as 24 horas lá no restaurante, se você pegar logo de cara, você não vai digerir bem, mas como ele vai pontuando aqui nessas primeiras histórias, ele vai te preparando pro que tá vindo, eu acho isso muito legal. E outra, né, aqui especialmente nessa terceira edição, ela simboliza muito como vai ser o crescimento do personagem, porque no final dela tem uma cena que o Morpheus olha a Rachel na cama e ele fala pro Constantine que ela vai ter uma morte extremamente dolorosa e tudo mais, ele fala isso sem nenhuma humanidade,
com uma frieza, como se, tipo, ela não valesse nada, ele só queria a areia dele, e daí o Constantine vai lá, pede pra ele ajudar, pra dar uma morte mais calma. Então, a gente tá vendo um personagem completamente sem humanidade aqui. Ele é um personagem frio, um personagem que ele não se importa com as pessoas, com a humanidade em si. E é esse crescimento que a gente vai ver em todas as edições de Sandman a partir de aqui até o final. Eu não acho ruim o fato dele não ter humanidade. Assim, claro que, obviamente, eu tenho esse pensamento porque eu já sei que ele é um perpétuo, que, enfim, ele é algo muito acima daquilo ali. Eu gosto desse pensamento prático, do tipo, ela já se consumiu nessa droga, entre aspas, então, tipo... O que ele vai fazer, né? Tchau! Eu gosto porque vai trazer os relevos, assim, né? Especialmente da morte. Se os outros perpétuos todos fossem humanizados como a morte não teria nada de especial, sabe? Sim. E eu gosto que o protagonista da história não é bonzinho. Tipo, às vezes ele é um arrogante filho da puta mesmo, entendeu? Ele não é nem muito carismático no começo, né? Ele vai tendo, depois, na sua frente, você vai se apegando com ele, quando ele vai até amadurecendo, aí, né? Ó, você vai se apegando. Aí eu acho que isso tem a ver com protagonistas de história de fantasia clássica. As pessoas torcem pelo Sam, não pelo Frodo. O Harry Potter, quem gosta do Harry Potter? É a história da Hermione. Então essa coisa exatamente do protagonista ser chatão é uma coisa comum quando você tá criando alguma coisa com base aí, ou com um pezinho na fantasia. Eu gostava do Malfoy, cara. Nenhum dos três. Só pra ser do contra mesmo. Isso é diferentona. Diferentona, hein? Tem um lance nessa história que eu gosto muito, que é o jeito que o Gaiman mostra como a magia interfere no mundo, de uma forma que, assim, quem não tá prestando atenção não percebe. Mas, tipo, o Constantine já tá sacando que tem alguma coisa estranha, porque toda hora estão tocando umas músicas, tipo Mr. Sandman, Dream a Little Dream of Me, sabe? Tipo, tá tocando umas musiquinhas muito temáticas, assim, e aí quando ele vai falar lá com a moça lá, como chama? Que fica mexendo no lixo o tempo todo, a doida, ela fala, olha, o Sandman tá aí. Aí ele fica tipo, por isso que eu tô achando alguma coisa esquisita hoje, né? Mas primeiro ele não acredita, né? Porque pra gente o João Pestana não é uma personagem folclórica tão presente, né? Mas na Inglaterra, em outras culturas, é um personagem que as pessoas já ouviram falar, que tá ali nas historinhas que a mãe contou pro filho e tal. E aí quando o John Constantine ouve, ele fala assim, não, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é tipo o Lobo Mau, é um personagem de historinha. Cara, pra você ter uma ideia, João Pestana não existe no meu imaginário, não existe no meu vocabulário. Eu nunca tinha ouvido falar. Ah, é? Eu te falei isso na nossa gravação e você já esqueceu. Já esqueci, já faz mó. Eu ouvi falar por causa do Sandman. Depois do Sandman, eu falei, é um personagem de histórias mitológicas, deixa eu pesquisar. Aí eu vi que no Brasil ele tinha esse nome. Mas João Pestana não vem originalmente de Portugal, que não é uma coisa do tipo que vem de lá? Nunca chegou na Bahia. Sim. Mentira, pelo menos na minha família. O Brasil é meio doido nisso, né, cara? Porque como são poucas gerações, entre aspas, de culturas que vieram de vários lugares, cada família acaba tendo algumas coisinhas meio características, acho que por região e tudo. Tanto é que, pra mim, Sandman era algo extremamente estadunidense e que as pessoas estavam trazendo essa história pra cá porque a gente importa tudo quanto essas histórias. Aí, quando me falaram que não existe o João Pestana e tudo mais, eu fiquei tipo, mas gente... Pô, Mr. Sandman tem uma tradução muito antiga, que é João Pestana. Não, mas sim, é uma coisa portuguesa, assim. Inclusive até a Cuca, né? Também ficou misturado aqui no Brasil com outras coisas, mas a priori também era de folclore português. A Cuca e o João Pestana são da mesma mitologia, você tá me falando? Olha aí, a Cuca seria o Coríntio? Aí, essa referência, eu queria dizer que eu só soube do João Pestana porque teve outra grande mitologia capitalista que me fez saber do João Pestana, que foi o Pateta sendo João Pestana do numa curta animado da Disney que eu tinha o VHS, então eu sabia que era João Pestana só por causa disso. Perfeito. O nome é Catnip Turtle, o nome em inglês. Eu não sei como eu lembro disso. Cara, eu lembro um curta bizarro que passava na Locomotion. Vocês lembram da Locomotion? Um canal de animação maluco que tinha? Sim. Evangelho. Tinha um curta-metragem que chamava Sandman, que era de massinha, que, cara, aquilo me deixou mais de uma noite dormindo mal, assim, porque eu assisti aquilo muito novo, cara, não era pra mim, não. Que aparece, que chama Sandman, é um bicho que aparece na janela, assim, e é uma criancinha que, tipo, ficou o tempo todo assustado porque tem um bicho chegando, e aí quando ele olha é a lua, quando ele olha é uma sombra e tal, e aí, spoiler, no final o bicho arranca os olhos dele e leva pro ninho e dá pros filhotes. Eu tava achando legal. Não, é bem boa, mas pra uma criança acho que é um pouco pesado.
Eu tava achando, tipo, bonitinho, tá ensinando a criança a não ter medo do escuro, mas não tenha. A lição é o contrário. Tenha muito medo do escuro. Você pode perder os olhos. Enfim, essa história do Constantine, eu acho ela bem interessante por isso. Ela traz essa parada urbana e ela traz essa forma diferente da gente ver o universo do sonho. Porque a primeira foi aquela coisa de jovens místicos e milionários e tal. A segunda já foi aquela coisa do mundo dos sonhos. E a terceira, tipo, um cara em Londres, saca? Tipo, é isso. Vamos entrar no mundo real agora. Mas não tem uma parte que eles vão entrando, ele e o sonho, eles vão entrando umas coisas, vai aparecendo uma sala com várias mãos, umas partes, umas cabeças. Cara, aquilo lá, eu lembro que eu vi a primeira vez, eu fiquei, que porra é essa, cara? Isso aqui é muito doido, velho. Essa é a parte de terror que eu comentei que tem nessa história, que tipo, Isso é muito louco, cara. O objeto que tá com a moça, tipo, é uma ex-namorada do Constantine, que ele não vê há muito tempo, que ficou com o saco de areia, né? Tem um nome mais bonito pra isso, mas é saco de areia. Aljava. Algiveira. Saco de areia. Algibeira. Sacão de areia. Exato. E essa menina, ela ficou viciada nisso. Tipo, ela usa que nem se fosse uma droga, saca? Tipo, ela criou uma dependência, assim, não sei se chega a falar como ela usa, se ela cheira, o que ela faz, mas ela fica nessa parada, então os sonhos começam a se materializar ao redor dela e começam a se alimentar dela. E aí fica aquela parada que é tipo órgãos humanos na parede da casa. O Constantine, mesmo quando entra, ele começa a sentir mal, começa a ficar nervoso, fica irritado. É o pai dela. Na parede da casa é o pai dela na parede que explodiu, sei lá, o que aconteceu com ele. Se desfez. Ele tá vivo ainda. Bem que eu lembrava que era mais bizarrão ainda. E ele tá vivo ainda. Ele explodiu, mas tá vivo. É bem bizarro. É bem bizarro essa parada, assim. Sim, é quando você lê, você faz, eita, mas nossa. E daí é isso. Sim, exato. Sim. Eu vou mais para o pensamento do não julgo essa menina. Imagina, você tem um pó. Isso não necessariamente você sabe que é uma droga, vai. Você tá no mundo da fantasia, você não tá no mundo real, digamos assim, do Constantine, ela sabe o que é uma droga. Então, e aí você tem um pó que você vive nos seus sonhos. Como criticar essa bro? Não dá pra criticar. Não, ela é uma vítima do negócio. Mas você vê que ela tá acabada. Não, mas no final você vê que ela tá acabada. Ela não tá mais curtindo aquilo. Ela tá, tipo, mal. Né? Mas é isso aí mesmo, né? A vida. Né? É a vida, é assim mesmo. Tem uma hora que você vai acabar meio mal mesmo, né? Mas ela, pelo menos, teve o ápice da vida dela, por assim dizer. Eu acho que esse é uma das coisas, assim, que, novamente, a gente falando como Sandman é foda. É essa coisa de você parar e pensar que, tipo, ela não é que ela seja uma viciada, não é que ela tenha sido uma boba, uma burra, que ela simplesmente usou um monte de drogas e aí, como ela estragou a vida dela. É algo mais pra você refletir mesmo. Tipo assim, se você tivesse a oportunidade de viver só nos seus sonhos, o que é que seria fazer? Viver só nos meus sonhos. Você para e tem uma hora que você para, pensa, você fica, tá tudo muito feio, tá tudo muito acabado, mas, sabe, você começa a pesar, assim, as coisas. Isso aí é papo de vilão de Matrix, hein? Esse negócio de, vou viver nos meus sonhos. Mas ali é a futura vilã da Matrix. Mas, essa história eu falei que ela é muito urbana, aí eles falam, não, beleza, agora estamos na cidade, vamos ver pra onde vai. Aí a história seguinte vai pro inferno, só pra foda-se a cidade, vamos pro inferno. Nossa, essa história, mano, essa história é sobre poesia, é muito linda essa história. Não, ela é maravilhosa, Tipo, essa aqui introduz muitos conceitos, primeiro que ele já brinca com o inferno do universo DC, que já tinha muita coisa estabelecida, né? Então já logo de cara, uma das primeiras pessoas que ele encontra é o Etrigan, que ele já mostra do jeito que o Alan Moore tinha feito, né? Que o Alan Moore que fez o Etrigan começar a rimar e tal. Só pro desespero de todos os tradutores. É verdade. Sim, imagina. O Gaiman, ele gosta de fazer esse aceno pro Moore no início, né? Ele até na história do Constantine, quando o Morpheus chega, né? Ele tenta fazer piada e o Morpheus não ri. Eu vou te apresentar pro Grandão Verde. Aí também não tem nenhum senso de humor que nem você. Ele cita a banda do Constantine que aparece nas histórias lá do Alan Moore, né? Essas coisas. E aqui ele introduz também o Triunvirato do Inferno, que é uma coisa que não foi ele que criou. Já existia em histórias anteriores da DC. Eu não vou lembrar agora se foi coisa do Alan Moore. Eu acho que foi nas histórias do Etrigan que tinha naquela época. É nessas horas que falta o Bud aqui pra dar essa suceria cronológica pra gente. Mas eu sei que é isso, tipo, eu sei que ele mexeu, tipo, ele colocou o Azazel e não era o Azazel, era outro. Ele deu uma mexidinha aqui, mas ele continuou brincando com 3 demônios que dominam o inferno como um triunvirato. E aparece o Lúcifer, que claramente, já no primeiro quadro, é o David Bowie, né, gente? Perfeito, perfeito, maravilhoso, tudo que eu queria.
Se vai ser o anjo mais belo, né? Nada melhor do que o Bowie. Sim, ainda mais com aquela coisa de andrógena que ele tinha e aquela coisa toda. Combina demais com o Lúcifer. Foi um belo casting do Sam Keith aqui. Imagino que teve conversa com o Neil Gaiman e tudo. Ah, com certeza tem. Já o Azazel o Azazel parece aquele bicho do Doom, né? Que era um olho com chifres aí voando. Ele é meio que o senhor das moscas, né? Como se ele fosse várias moscas reunidas, assim. É, que é uma coisa que realmente tem na Bíblia, né? Como Não, é o explicação. Beelzebub, que é o das moscas. Ah, tá, perdão, confundi. Que parece uma mosca andando no teto, sei lá, uma coisa meio bizarra, assim. E essa história é incrível porque aqui ele veio buscar o elmo dele, né? Que ele soube que foi parar com algum demônio, alguém vendeu a alma em troca do Foi do o elmo. cara que ficou despedaçado. Ele trocou O cara que o elmo. explodiu a cabeça lá no começo, ele troca né? o elmo pela joia de proteção. E é muito louco, cara, porque eles fazem aqui um desafio daquele... É tipo a velha fiar, sabe? Você tem que fazer alguma coisa que vai mais forte, que vai matando o outro, que vai destruindo o outro, que vai destruindo o outro. Então eles fazem esse joguinho, né? Tipo, eu sou... Vocês faziam isso quando vocês eram mais novos? Tipo o Joaquim Pô, só que ia escalando pra outras coisas. Eu lembro que eu fazia isso na escola. A minha tipo... versão de ser moleque era que quando eu falava, eu sou o Homem-Aranha. O cara, tá, então eu sou, sei lá, o Superman. Então eu sou o Darkseid. Aí o cara, eu sou o Darkseid com força ao infinito. Aí o moleque, eu sou o Darkseid com força ao infinito vezes 2. Ele não existe, né? É isso aí. Na minha escola a gente fazia tipo Joaquim Pô, só que o cara, tipo, era pedra, e o outro falava, eu sou a chuva ácida. Aí ele fazia, tipo, a chuvinha com a mão, assim. E aí, tipo, ia inventando outras coisas. Cara, eu nunca brinquei disso, não. Você brincava disso? Não. Eu acho que isso é coisa de menino. É porque o menino é mais idiota, né? Sim, com certeza. Eu lembro que na minha sala tinha menina que brincava também, mas era mais menino mesmo. O meu irmão um dia falou pra minha mãe o que ele queria ser quando crescesse, né? E ele queria ser alguém que, tipo, ninguém ia mandar, entendeu? Daí ele começou, eu vou ser isso, mas sei lá, quem tem que responder pra isso? Ah, então desencana você essa outra pessoa. Ah, mas essa outra pessoa responde pra sei lá quem. E foi indo, até chegou no momento que ele falou que ele ia ser o Papai Noel. E daí o Papai Noel respondia pra Deus. Então ele decidiu que quando ele crescesse ele ia ser Deus. Pronto, acabou. Olha aí. Errado não Eu tá. vou te falar que trabalhando no meio de quadrinho tem muita gente que acha que tinha esse sonho também, né? Eita, nós. Polêmica. Eu joguei essa aí. Gente, pô, eu lembro de brincar. Você tá falando esse negócio de que, tipo, de menino que gostava de brincar disso, eu tô lembrando, tem um documentário sobre o He-Man, no Netflix, que eles falam sobre quando eles estavam criando o personagem, fizeram aquelas sessões de teste com criança, sabe? E colocaram vários meninos pra brincar com um monte de coisa aleatória, né? E aí eles reparavam que era muito comum dos meninos o personagem deles ser o mais poderoso. Eles tinham uma fantasia de poder. Era a parada dos meninos sempre fantasia de poder. E por isso que o He-Man fala, tipo, eu tenho a força, né? Tipo, eles tiraram dessas sessões, assim, I have the power e tal. Então, realmente faz sentido essa ser uma brincadeira mais de menino, né? Acho que faz sentido, então, tá aí o demônio e o Sandman, dois meninos bobos, sacou? Dois meninos bobos. Brincando Inclusive... de tipo, quem faz melhor, assim. Exato. Mas convenhamos que Lúcifer é um menino mimadinho, né? Que ele ficou puto, então... Mas todos eles são, né? Todos eles são. Sim. E a simbologia do demônio que quer desafiar o Sandman em bravata ter duas bocas, né? É verdade. Eu adoro que ele parece o Olga do Toy Dolls, sabe? O vocalista do Toy Dolls, ele parece muito. Tem até meu O pior mocolinho. disso tudo, cara, é que quando eu falei isso é coisa de menino, não é porque eu queria, tipo... acho que foi até o Roberto que ele falou assim, menina é tudo bobo mesmo. Não era essa questão de tipo, isso é coisa de menino, como se fosse meninas são muito mais legais ou qualquer coisa assim do gênero. Mas tipo... mas é verdade. Curiosidade, né? De tipo, putz, menino tem essa... Que o Carlos terminou, né, explicando talvez um pouco disso, né? A questão de ter essa coisa de poder, de como é criado, né? Esse gênero, ele é criado pra ter essa coisa de poder, enquanto que a gente, tipo, tá meio que não se importando tanto de... a gente não vai ter poder mesmo, né? Então pra que brigar por ele? Tipo isso. Né? É mais ou menos isso. Eu vou ser a opinião contrária aqui, mas eu não acho esse confronto tão bom. Eu não gosto muito dessa cena. A primeira vez que eu li, eu lembro que eu achei incrível. Eu achei, porra, que cena foda. Porra, a esperança, cara, que resposta foda. Mas relendo, cada vez que eu fui relendo, eu fui perdendo essa coisa. Agora eu acho forçado, acho que tenta parecer mais inteligente do que é. E no final acaba não fazendo muito sentido toda essa competição que eles fazem. Eu dei uma brochada quando eu li isso, quando eu reli isso agora. Essa última releitura eu pensei isso também, porque eu gosto muito desse diálogo, mas você tem que ter uma certa suspensão, né? Tipo, de falar, o demônio não pensou em nada. Tipo, você fala, sou a esperança, outro fala, sou o medo. Pronto, vai seguindo o jogo. Mas aí tem a simbologia, cara. Quando já vence a esperança? A esperança não vence nada. Não, mas é essa a questão. A esperança é algo que nunca é simbolizado no inferno, como algo presente. Pode ser. A esperança não existe no inferno, e ele traz a esperança em duas vezes. Eu tenho a visão contrária. Cada vez que eu releio essa cena, ela fica melhor pra mim. Porque o demônio não vai pensar na esperança.
esperança. A esperança é um espectro, se a gente for colocar o inferno como a parte do espectro ruim, digamos assim, a esperança é o ápice do espectro bom. A esperança não precisa de nada. A esperança existe por existir. Nada bate a esperança, né? Tanto que tem aquela teoria de que a esperança não foi um presente da caixa de Pandora, que era só o que restou. Na verdade, é o pior dos males, né? Porque a esperança é você acreditar que tudo... sim. Que você vai dar certo mesmo sem nenhuma evidência disso. Então, não tem nada que aquele demônio possa falar em questão Pode ser uma fé cega, né? Então, mas eu vejo o contrário. Eu vejo que no inferno é o lugar onde eles mais sabem como destruir as esperanças. É o lugar que eles se profissionalizam em destruir as esperanças. Então, pra mim, ele jogar a esperança no final não faz nenhum sentido. Não, mas se o inferno é o lugar onde mais se destrói a esperança, a partir do momento em que ela existe, o inferno não existe mais. O inferno perde o seu poder. Não, ela destrói a esperança. A esperança existe. O inferno sabe destruir com ela. Tenta destruir. É que nem aquele filme O Ritual, saca? Com o Anthony Hopkins. Muitas vezes se você acredita que existe, então, se você acredita que o inferno existe, você acredita que Deus existe. E aí acabou a força do inferno, por conta da esperança que você pode ter no céu, e na sua ida pro céu. Então... Mas ao mesmo tempo, eu lembro também aí já misturando algumas outras coisas, né, da Divina Comédia, né, que tipo, abandone toda a esperança pra entrar aqui. Exatamente. Saca? Abandone toda a esperança para entrar aqui. A esperança não entra. A esperança não pode coexistir nesse lugar. Né? Exato. Eu concordo muito com o Roberto nessa questão. Concordo com palestrinha. Eu acho que o próprio Sandman... depois fala, né? Quando eles abrem caminho pra ele, quando tipo, não vão deixar ele passar, ele fala assim: eu sou o sonho e o que é o inferno se não fossem capazes de sonhar com o céu. Sonhar com o céu é a esperança. Uhum. Tipo, o cara que tá sofrendo, ele tá sofrendo porque ele tem esperança. Se ele não tem mais esperança, ele simplesmente fica lá inerte. Ele não tem mais, foda-se, tipo, não é mais ruim porque foda-se, caguei. Se ele tem esperança, tipo, né, a gente pode ir pro clichê que a esperança é a última que morre, então não tem como vencer dela. Mas é o lance das lendas, né? Você tem essas duas lendas por conta disso. Na Grécia, a caixa de Pandora, o jarro de Pandora, ele é contado tanto como uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Você tem essas duas por conta dessa ambivalência. E eu acho que o que vence aí é exatamente essa ambivalência, entendeu? Eu acho que no fim das contas é uma parada meio filosófica, a gente pode ficar, tipo, décadas aqui. Provavelmente existem filósofos há milênios discutindo se a esperança é isso, se a esperança é aquilo, mas eu acho que a visão de inferno que o Gaiman traz no Sandman encaixa isso, sabe? Tipo, até porque a forma que eles representam, mais pra frente mostra isso, é que a pessoa que vai pro inferno é porque ela acredita que ela merece sofrer. Então então ela tá lá porque ela acredita que ela tem essa punição pra depois poder, tá? Então faz um sentido. Eu acho que dá pra você pensar por outro caminho de falar assim, mas o inferno destrói a esperança, então não faz sentido. Ou falar que não, que a esperança não existe no inferno e o cara ser a esperança faz todo mundo ficar sem resposta, né? Dá pra ir pelos dois caminhos. O que me incomoda nessa história é que são muitas frases de efeito colocadas aqui mais pela conveniência do que por fazer algum sentido. Você não gostou nem quando eles citam antivida, cara? A referência é Jack Kirby. Não quer dizer que eu não gosto da história. Eu acho a imagem que o Gaiman coloca do inferno, do Lúcifer, do triunvirato, eu acho muito legal, mas eu acho que dá umas forçadas muito pra parecer, pra colocar uma poesia muito forçada aqui na história, muito conveniente, muito intrusiva, que não faz muito sentido. São mais frases de efeito que a gente vê no Twitter hoje em dia, sabe? Não. Pois é. Não, eu não tô tentando convencer ninguém, tô só falando a minha opinião, não quero convencer vocês que é ruim. Né? Eu só falei que eu não vejo isso que você viu, é só isso. Não, tranquilo. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Celso Fernando Rocha de Barros, Antônio do Nascimento Gouveia Costa, Giovana Zade Teixeira Paz, Rodrigo Milfonte Moreno e Mozart Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Então vamos para a história seguinte, que eu acho a história mais esquisita de Sandman. Não digo isso nem como bom ou como ruim. Ela é muito esquisita porque é onde eles mais tentaram enfiar super-heróis. Eu acho que é legal pra gente que curte super-heróis, ver essa interação. Mas eu acho que não sei, a Flávia que falou que começou por aqui. Essa história não foi esquisita a primeira vez que você leu? No sentido do... Assim, sim, os nomes eram muito esquisitos, sabe? Do tipo, porquês e pá. Mas meio que você... Quando eu li, eu meio que fiz, legal. Tem uns nomes aí que eu preciso pesquisar. Inclusive, me levou a ler outras coisas, sabe? Mas sim, eu acho que pra quem nunca leu DC, é provavelmente o arco mais confuso. Sim, até porque é o Sandman interagindo com a Liga do Giffen. Tipo, não é qualquer liga, é a Liga do Giffen. Tipo, aparece o Senhor Milagre, o Ajax, tipo... É muito doido. Mas, Carlos, na época que lançou, a galera sacava. Hoje em dia que a galera não pega mais... Assim, pega mais ou menos, né, a liguinha, e pega também o Quarto Mundo do Kirby e tal, mas naquela época em que foi lançado, eu acho que a galera tinha um pouco mais de noção. Então é engraçado que atualmente a gente, lendo quem não tem... quem é civil, esse termo péssimo, quem não foi introduzido ao mundo da DC, vai achar só meio tipo, ok, tem esse bicho verde aqui. E assim, a pessoa não perde nada não sabendo quem é o caçador. Mas acho que naquela época a galera sacava, velho. O caçador, a pessoa é jovem, chama de caçador. Mas eu acho que quem tava inserido um pouco, sacou, Lilo? Tipo, eu não tava nada inserida, sabe? O Espantalho, você sacou quem era, Flávia? Pelos Super Amigos, pelo menos. O Espantalho, quando apareceu, você sacou quem era? Nem isso? Sim. Um pouco melhor, assim. Eu fiz, Mas, tipo, eu não sabia... Mesmo que tivesse mais na moda, e também não era a época que eu li, né? Porque foi um pouco depois. Mas, como foi a primeira coisa que eu li, assim, desse universo, sim, eu acho que é um pouco estranho, mas também não acho que é mal feito, sabe? Mesmo porque você passa rápido, né, por essas partes. Você fala, tem um brozinho verde, né, que trata ele muito bem. Mas talvez não seja, tipo, aí o momento que, tipo, vamos jogar referência e jogar, sabe? Mas eu acho que não fica chato, sabe? Pra quem não saca a referência. Eu não sei dizer de verdade, porque assim, o que eu gosto, quando eu chego eu vejo, por exemplo, o Senhor Milagre, e aí eu vejo até os pontinhos do Jack Kirby ali, eu piro, cara, eu acho maravilhoso. É aquela discussão que a gente já teve antes, até de outras coisas, de quando você tem um contexto, ele só agrega, ele não tira. Quando você lê essa obra sem ter o conhecimento do Senhor Milagre, é uma camada. Tipo, aquela cena dos pesadelos, com a vovó Bondade e tal, cara, é o que eu falei, o Gaiman já tinha me introduzido a esse conceito de pesadelo e coisa maluca desde a primeira edição. Então, se eu não tenho conhecimento de Apocalipse nem nada, eu vejo aquilo como um pesadelo padrão. Se eu conheço o Senhor Milagre, aquilo ganha outra camada. E quando eu li, eu manjava nada de Senhor Milagre, cara. Então, tipo, relendo, ganha uma camada a mais. É aquele negócio, eu acho que não tira. Talvez, tipo, a gente também tende a pensar que a gente sempre começa do zero, né? E, o cara não vai sacar o que é. Mas ele só não vai sacar se ele tiver esse conhecimento que a gente tem. Então, não tendo, a gente tende a encaixar essas peças narrativas para a história fazer sentido. Você entende que é um grupo de super-heróis, você não precisa saber tudo sobre eles. Sim. Não, só pra dar uma situada, uma acrescentada no que eu falei, assim, que eu acho que quando saiu, a galera sacava, quando saiu nos Estados Unidos, originalmente em 1989. Eu acho que aquela galera que pegou o Sandman daquela época, sacava quem era aquilo ali, porque não era tão incomum como ficou, sei lá, 5, 10 anos depois aqui no Brasil, entendeu? Tipo, isso diz também... passava pela banca pra comprar esse e já viu o outro, né? Tipo, tava lá, né? Não, a Liguinha tava super famosa. Acho que o cara que comprou a quarta e quinta edição ainda era o público de quadrinhos, né? Não era um Com cara certeza. tão alheio a esse mundo. Sim. Naquela época, 1989, Estados Unidos. Deixa eu deixar bem... Os contextos. Mas e uma das coisas que eu acho maravilhosa aqui é quando aparece o Ajax, o nome é Ajax, gente. Quando aparece o Ajax vendo... No site oficial da DC. No bonequinho... Editora da DC. No bonequinho que vendia do desenho da Liga da Justiça estava escrito Ajax. Então é Ajax.
E é maravilhoso porque eu acho que é a primeira vez que introduz essa coisa do Sandman. Se a primeira já tinha aparecido por de relance lá no inferno, quando a Nada vê ele, que os traços dele mudavam, mas aqui é a primeira vez que você vê ele totalmente diferente. Quando a Ajax encontra ele, primeiro que o próprio Ajax já fala, o marciano e tal, então você já descobre que ele é o último marciano só pelo contexto, se você não conhece a história. Ele até chama ele, o Sandman de Lord... Exato, ele vê... Aí o nome eu não vou lembrar agora. Lord é o Zoril, parece remédio, né? Acho que é isso. Mas ele aparece com um ser de fogo, uma cabeça flutuante, sabe? Marciano não tem paz, né? Toda vez que aparece um deus marciano pro Ajax, é um bicho, parece um demônio pegando fogo. Que cultura essa dos marcianos, por isso que é extinto, né? Mas, na verdade, isso aí serve mais pra introduzir o contexto do Dr. D, né? Do Dr. Destino, que era um vilão clássico da Liga da Justiça, que tinha essa coisa de manipular os sonhos com o Rubi, que aqui você descobre que era o Rubi do Sandman que foi tirado lá no começo, e aquele... o Gaiman costurando de novo. O Gaiman amarrando isso. Então aqui, você não precisa saber muito além disso. Você descobre que a Liga da Justiça é aquele antigo vilão. Pronto. E ele ainda tenta trazer uma coisa pra, tipo, as questões sociais da época, né? Tipo, porque o Dr. Destino, nas histórias antigas, ele tinha uma cara meio de caveira. Ele parecia o esqueleto do He-Man, ó, o He-Man de volta. Muito. Aqui ele deixa ele um pouco mais como um cara que, cara, claramente tem uma deformação muito séria, assim. Ele tá todo praticamente só músculo e pele. Contos da cripta, né? Sim, total. E é legal porque ele pega carona com uma mulher na estrada e a mulher pergunta, acreditando que ele é HIV positivo, sabe? Porque na época era questão social. Então ele vê uma pessoa doente que tá ali meio definhando, ele associa isso porque é a coisa. E ele fica tipo, não é nada disso, tá ligado? É muito pior, amiga. É outra coisa, gente. Você não faz a menor... Você nem imagina, sabe? Cara, e aí depois dessa história tem uma das melhores partes de Sandman, vai. É uma das coisas mais incríveis que eu acho que todo mundo que leu pela primeira vez ficou impactado. E na releitura, eu acho que só fica mais saboroso, sabe? Mais impactante. Não, é uma saboroso. história que incomoda, que é a primeira vez que você lê, incomoda. Tipo, você lê aquilo e você fala assim, caralho, que você tá ficando desconfortável junto com as pessoas que estão nessa lanchonete. Ô, gente, mas é tão humano, né? É muito humano. É muito Nossa. lindo, cara. Eu concordo. É porque assim, a Lila às vezes fala essas coisas no podcast, né? Ai, que bonita, é uma coisa horrenda. Mas assim, é verdade, né? Porque é muito lindo, assim. E é uma das coisas que eu tô esperando ver na série. É isso. Será que vai ter, gente? Eu voto que sim. Vai ter, Eu certeza. torço pra que sim. Eu torço, mas eu não sei. Não, essa eu acho que vai ter sim. O Gaiman já falou que vai ter até as histórias curtas que vai ter lá mais pro final, que não tem tanta conexão, né? O Branco acho que tava falando disso. Branco, você tá acompanhando mais notícias da série? Eu vi alguém perguntar no Twitter pro Gaiman, primeiro se as histórias curtas iam estar, ele falou que sim, e perguntaram exatamente dessa 24 horas e ele confirmou que tem. Até porque tem curta live action dessa história, tem um monte de adoração em cima dessa história por parte dos fãs, nunca que iam deixar faltando. Gente, vai ser um episódio inteiro. Isso vai ser incrível. Eu já tô no hype a priori, entendeu? Eu quero juntar as pessoas pra ver junto, juntar a Lilo pra gente falar que bonito. Essa série, ela tem uma pressão em cima que vou te falar que os caras, é bom fazer direito, viu, Netflix? Porque a gente tá... Eu tenho um medinho, eu confesso. Eu tenho também, mas o que tá saindo até agora eu achei bacana, dá um medinho em algumas imagens, mas vamos torcer pro melhor. A gente tem medinho, mas a gente tem esperança. Que bonito isso, hein? Que bonito isso, Mas hein? eu acho que o problema, talvez, na real, é que, a gente comenta isso às vezes no chat do Mansão N, é que muita da questão, a gente tava falando aqui, é social. Tem muita questão social no Sandman. O Gaiman consegue fazer isso muito bem. E tem certas coisas sociais dessa história do preconceito, do medo, que eu quero ver como vão adaptar, né? Porque vai ser nos tempos atuais. Eu quero ver como vai ser diferente a cobertura da mídia, certas coisas pra essa história. Porque, eu não sei vocês, mas essa história das 24 horas, pra mim é a melhor história desse primeiro arco, assim. Muita gente gosta muito da história da morte, que eu acho muito boa, mas a história da morte é aquelas histórias de respiro que eu gosto, e essa história sozinha, cara, é um puta de um conto de terror que eu acho fantástico, assim. Eu acho que situando, assim, quem não leu, ou talvez até quem leu, né, o Destino, ele com a pedra dele, ele controla a vida de todas aquelas pessoas que estão dentro da lanchonete durante 24 horas, pra ele fazer o que ele bem entende. E é muito legal que a gente tava falando aqui sobre Deus, tava falando que alguns quadrinistas se acham Deus. Eu sou da área de direito, então eu sei que juiz federal se acha Deus, e isso é uma piada interna na área. E é muito legal que tem um quadro em que o Destino, ele pinta no peito dele Deus, porque ele está comandando aquelas pessoas
que a gente poderia fazer uma leitura de humanidade pra fazer as coisas mais atrozes que um ser humano pode fazer. E assim, eu acho que essa questão do apontar os preconceitos e pá, eu acho que hoje é até mais fácil. Na época que o Gaiman escreveu, a gente não falava de preconceito sistêmico, sacou? Ninguém sabia o que era isso, fora da academia que estudava isso. Então, eu acho que é mais fácil. Essa parte é mais fácil. O mais difícil seria fazer isso naquela época, eu acho. O Gaiman era muito à frente do seu tempo, assim, tipo... Cara, a primeira vez que eu pensei sobre transfobia foi lendo Sandman, sabe? Tipo, ele é muito numas discussões que hoje são super presentes, na época ainda era uma coisa muito, sei lá, era totalmente silenciado, Sandman trazia à tona, então é bem foda isso, assim, eu acho que vai ser bem interessante ver na série e também ver o impacto dessas histórias, dessas discussões, numa geração que já tá acompanhando mais discussões sobre esses assuntos, né? Eu acho que é por isso que precisou, né? Aumentar o escopo de atores, de cores, de personagens, porque essa é a coisa que denuncia que Sandman é da época que ele entende? Então, cara, sim, mas é um certeza. tipo de discussão que, assim, não foi só Sandman também que já trazia esse tipo de elemento. Grant Morrison também trouxe isso. Verdade. Camelot 3000 também trouxe isso. Sim. Então, assim, a gente meio que mais regrediu em termos desse tipo de discussão. E por isso que hoje talvez a gente tenha essa visão de que, tipo, nossa, a gente tá discutindo transfobia e as pessoas não vão aceitar. Mas a gente já trabalhava isso antes. Então, acho que tem esse vai e volta que na verdade é mais um termo de construção do que necessariamente... E assim, ok, né? Agora a gente tá com redes sociais e as pessoas acham que podem falar o que bem entende, da forma como elas bem entendem. Mas assim, é algo que, cara, já tinha, sabe? Eu não fico mais tão preocupada em como as pessoas vão reagir. Vai ter a galera que vai reagir muito mal. Vai ter a galera que vai reagir muito bem. Mas sempre existiu, sabe? Sim, eu acho engraçado só que a galera que vai reagir muito mal vai dizer que leu o quadrinho. E daí eu vou dar risada, entendeu? Ah, sempre. Nossa, sempre estamos assim. colocando lacração no Sandman, que absurdo, gente. Nossa, que preguiça. Mas eu prepara. aposto que vai ter, cara. Vai ter, Não, velho. vai. Já tá tendo, né, gente? Já tá Vai tendo. ter aquelas colunas Sandman raiz, aí tipo, tratava mal as mulheres, vai mostrar um quadro dele sendo babaca. Não, e já tá tendo, gente. A partir do momento que apresentou o casting, já tá tendo, sabe? Já, é verdade. A menina que faz a Morte é uma das atrizes com a voz e o rosto mais doce que eu conheço na minha vida, sabe? E a galera conseguiu achar problema. Ela tá e pá. incrível. E ela tá caracterizada assim. Se você tirar essa parte de você querer que seja etnicamente igual, ela tá muito bem caracterizada, igualzinho o quadrinho. Ah, tá assim. ótima, Mas cara. vocês viram muito The bem. Good Place, não viram? Ela é a personagem mais, tipo, sabe? Quem tá no The Good... Nossa, não lembro da The Good Place. É a Morte. Ela tá no The Good Place lá no final. E Nossa, é verdade. a personagem dela é cética, mas mesmo ela sendo cética, dentro do ceticismo dela, ela é muito fofa. Nossa, eu não tinha me ligado que era a mesma atriz. Quando anunciaram, eu fiz, caraca, é a mina de The Good Place, que é muito fofa. Eu fiz, é a Morte perfeita, sabe? Porque Inclusive, é isso, né? assistam The Good Place. Sim. Vamos pra história seguinte, porque a história seguinte, ela é conclusão de arco, né? Ela é o Sandman lutando contra o chefão, Som e Fúria, né? Som e Fúria. Que é uma referência shakespeariana, né? Ah, é? Olha aí. Som e Fúria é um trecho é um livro, na verdade, mas um livro já de 1931, se eu não me engano. Ele é baseado num trecho de Macbeth, do William Shakespeare, que é um trecho que fala que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria sem sentido algum. Eu achei bem legal dele colocar essa referência pra esse capítulo. Porra, muito bom, porque ela é basicamente nos sonhos, né? É tipo o Sandman e o Doutor Destino se enfrentando, e o Doutor Destino tá só com o Rubi, e o Sandman percebe que ele colocou poder demais no Rubi. Tipo, o Rubi é a parada mais poderosa de todos os itens que ele pegou, né? Se a gente puder resumir esse capítulo, é aquela coisa, se você não sabe brincar, não desce pro play. Exatamente. Eu amei essa definição. Muito bom. Doutor Destino, ele sobe tanto pra cabeça dele que quando ele acha que ele ganhou, na verdade, quando ele cagou tudo, né? Adoro. Eu também adoro essa briga por conta disso, assim. Porque geralmente no videogame, né, o vilão que revela a sua verdadeira face, né? Sim. E daí no quadrinho é o protagonista que vai revelar a sua verdadeira face. Gosto. Olha aí, muito bom, cara. E pra mim, essa história é a primeira vez que aparece o Sandman, o Morpheus, caracterizado da forma que eu gosto mais. Ele um pouco mais leve, sabe? Sem ser tão, sei lá, até agora ele era tipo, eu sou o Sandman, ajoelhem-se, saia da minha frente. Aquele é tipo um cara de calça jeans e camiseta, tá ligado?
Faz sentido. Mas é porque ele restaurou o poder dele também, né? Aí ele fica leve, né? Ele precisa mostrar que ele é o Sandman. Ele tava aprisionado, ele tá raquítico, sabe? A primeira coisa que ele faz quando ele sai do aprisionamento é ir comer alguma coisa. Então ele tá muito pesadão. Até quando o John Constantine fala, pô, você vai sair assim na rua, arrombado? Aí ele bota uma roupa mais pesada e tal. E aqui não, né? Tipo, ele meio que... E aí pode ser uma interpretação minha, da feita que ele recupera os poderes dele em sua totalidade, com os itens, ele volta a ser o sonhar, que o sonhar nada mais é que o inconsciente coletivo. Então, essa t-shirt e uma calça jeans é uma roupa comum do dia a dia. Faz todo sentido sonhar se vestir daquele momento, da feita que ele passa a voltar a ser o sonho completo. Ele ainda tava preso ali em 1918, né, da primeira história ali. Você falou um bagulho aí sobre a questão dele ter retomado o poder, que eu acho que junta muito com o que a gente tava falando lá da briga do Desculpa, inferno. Flávia, eu achei que você ia falar. Você falou um bagulho aí, t-shirt. Que porra é essa, Roberto? Não. Sem t-shirt. Camisa. Você tava falando dessa questão de depois que ele retomar o poder, ele não precisa mais ter ou aparentar um certo grau de poder. E eu acho que isso fala muito daquele lance que a gente tava falando da briga, né, do inferno. O Morfeu, na verdade, né, ele é muito mais poderoso do que um demônio, sabe? E ele não precisa, na verdade, participar de nada daquilo, assim, na real, assim, se ele quisesse, né, não participar. Porque ele tem esse poder, mas é isso, na busca pelo poder, você precisa reafirmar o poder, que é o lance da brincadeirinha, chuva ácida e pá. Se você já tem poder ou sente que você tem poder, você não precisa fazer isso. Então eu gosto bastante dessa visão que você trouxe. É o cara que é poderoso de verdade e não precisa falar que é poderoso, né? Você olha e você já sabe. Ele não precisa falar, ficar colocando umas roupas especiais. E acho que isso é muito simbolizado no Gaiman quando ele mostra a morte, né? A morte é a pior das coisas em muita interpretação de sociedade. A mais poderosa. Exato. E ela é uma mulher doce, né? Você olha pra ela, assim, ela tem traços que são alegres. Eu acho que esse contraste também é muito evidente em Sandman. Sim. Antes da gente ir pra essa história da morte, queria só destacar que o quadro que aparece o Sandman junto com o Espantalho e o Dr. Destino indo pro Arkham, entrando no Arkham, que aparece só a silhueta, assim, do Espantalho de um lado, o Sandman do outro só com uma juba, assim, na silhueta, e o Dr. Destino no meio só com um cabelinho, assim, que parece Mágico de Oz. Parece tipo o Leão, o Espantalho e a Dorothy no meio. Muito bom. E aí ele aparece o Dr. Destino e fala, não há lugar como lar, Professor Crane. Tipo, é uma referência direta à parada, tipo, do... E Mágico de Oz é uma coisa de mundo dos sonhos, né? Então é bem interessante. Mas vamos então para a última história, que é o som de suas asas. O som de suas asas. Assas. O som de suas asas. O som do forno. Que né? é onde o Gaiman diz que ele finalmente encontrou a voz dele em Sandman, né? A partir daqui ele fala, não, beleza, agora eu encontrei o tom que eu quero seguir até o final. E realmente eu acredito que foi o que ele seguiu mesmo, né? Que é a história do Sandman encontrando com a morte. E é um tipo de morte que a gente não tá, assim, até então, né? A gente não... Na própria cultura ocidental, a gente não tá tão acostumado a ter uma visão de morte que seja amigável e que seja acolhedora. Isso me lembra, recentemente, eu visitei as catacumbas de Paris. E nas catacumbas tem os ossos de pessoas que morreram, sei lá, séculos atrás. E eles arrumam esses ossos de forma que às vezes até mesmo cria desenhos e tal. E tem muita gente que quando entra nas catacumbas se sente muito mal, porque morte. Só que aí, enquanto você vai ouvindo a história das catacumbas, você descobre que naquela época já existiam reis que visitavam aquelas catacumbas e faziam festas. E que traziam outros reis pra mostrar do tipo, olha como é que é aqui as catacumbas de Paris. Aí depois você descobre que lá em 1920, 30, 40, coisa assim, teve uns jovens que resolveram fazer uma festinha lá dentro, cada um recebeu um convite secreto pra todo mundo aparecer lá meia-noite, e aí tinha uma sinfônica lá tocando enquanto as pessoas se divertiam. Atualmente, nas catacumbas, acontecem raves, em que as pessoas estão dançando e fazendo coisas que as pessoas fazem rave. Então, assim, essa visão de morte que muitas vezes a gente tem como um peso, ela dá pra ter vários tipos de interpretação, que eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente encontra, pelo menos foi uma das primeiras vezes que talvez eu tenha encontrado numa mídia, sabe? Assim, num quadrinho, uma coisa pop, né? Não, eu falo numa mídia mais por uma questão de, tipo, cinema a gente não vê muito isso, seriado a gente não vê muito isso, novela a gente não vê isso, livro a gente não vê isso, games nem sempre a gente vê isso, e eu acho que na final da década de 80, essa foi uma mídia que trouxe isso.
Acho que livros sim, né? Mas na cultura pop com certeza não. O Egito, por exemplo, é considerado uma necrópole, né? Uma nação necrópole. Então, existe esse conceito, mas esse conceito é visto como exótico, né? Barbarizado, diferente do normal. Então, assim, eu acho que existe um olhar para a morte de outro local que não era comum na cultura pop, isso com certeza. E o legal de você ter falado da cultura egípcia, porque eu também terminei visitando. Nossa, gente, eu vou dar muita carteirada, desculpa. Eu também visitei uma exposição que estava acontecendo no Louvre com peças egípcias, que era a primeira vez que aquelas peças estavam sendo apresentadas para pessoas, primeira vez que ela tendo exposição daquilo ali. E muitos objetos de reis, né, de pessoas da alta sociedade egípcia, tinham o símbolo do Ankh, que é esse símbolo da morte que ela usa no pescoço, mas era visto como algo relacionado à vida. Então, quando um rei tinha aquele símbolo do Ankh, significava imortalidade, significava saúde. E eu gostei muito de ter visto agora também esse outro lado da morte, novamente, não sendo algo negativo, mas sendo algo também acolhedor. Porque tem essa outra morte, né, no Egito, né? Quando as pessoas falam de imortalidade, não necessariamente é no sentido da cultura ocidental que a gente conhece, sabe? De que depois da morte você vai ter uma imortalidade plena, sabe? Porque os egípcios, eles trabalhavam pra morrer, né? Pra ter um bom lugar de descanso, pra poder ser mumificado, pra poder levar as suas coisas, porque todo o processo, né, de criar sarcófagos e pá, era pro espírito poder visitar. Então tem toda uma questão, assim, com a vida após a morte. E o Ankh tem essa figura também, assim, a gente lê como imortalidade, mas é uma visão meio rasa, assim, sabe? Da simbologia completa do Ankh. Que agora eu tenho tatuado também, então eu tenho como se fosse um colar. Não, mas eu nunca tinha pra pensar sobre como o Egito tem essa coisa com a morte. Nas próprias, se eu não tô errado, as próprias pirâmides são, tipo, túmulos, simplificando bem. As maiores pirâmides eram feitas para várias coisas, inclusive tinha dentro os sarcófagos dos faraós, sim. Olha aí. Olha, os egípcios tão de boa com a morte, e o filme de terror dos anos 80 era tudo culpa do cemitério indígena. É claramente uma visão diferente aí dos seus mortos. Por que mas eu fico vendo aí. Cara, uma coisa que eu gosto muito nessa edição toda é muito boa. Como eu falei, essa pode ser facilmente considerada a história mais foda desse arco, assim, mas é que, parando pra pensar dentro do arco, né, eu acho a outra dos 24 horas mais dentro da história, e essa é mais uma de respiro. Mas eu acho muito bom que ele vai colocando certos elementos que ele vai sempre, durante esse anime, pontuando de várias mitologias, mas eu gosto quando ele vai colocando pequenas coisinhas da visão cristã da morte, né, por exemplo, quando a morte segura o bebê nas mãos, né, e aí ele fala, pô, eu escuto o som de asas, né, simbolizando quando o bebê morre e tal, e ele fala que eu vejo a morte perante mim como o cheiro de mirra, né, mirra foi um dos presentes dados a Jesus quando ele nasceu, e era o que se passava no corpo dos mortos, né, porque cada presente dos 3 reis magos representava uma das coisas que acontecia com Jesus, né, o ouro significava que ele seria o maior dos homens, né, da nobreza, em questão de espiritualidade, a mirra significava que ele iria morrer, o incenso eu não faço ideia do que significava, eu não lembro, né, mas alguém vai lembrar aí nos comentários. Então, é o cheirinho, porque então, lá fedia muito. É verdade, né, incenso tem que passar, porque ele era um cara muito espiritual, né, a galera espiritual usa muito incenso, mas eu acho legal essas pontuações que ele vai colocando do Sandman ele tá meio absorto ali, né, enquanto que ele tá passando por várias coisas que pra gente seriam atrocidades, né, o cara tomando um choque quando ele tá fazendo um show, alguém morrendo numa UTI, o cara tomando um tiro, uma overdose, eu acho toda a narrativa dessa história muito fantástica, é uma das minhas histórias favoritas de Sandman. Não, é incrível, e tem uma parada que eu acho muito interessante, que eu pensei muito agora quando eu reli pra essa gravação, que é o lance de que o Sandman, você vê que ele tá bem deprimido durante a história inteira até aqui, ele tá na merda, ele ficou décadas ali preso num jarro. 70 anos ali no vidro, porra. E aí, na história onde ele acompanha a morte e vê um monte de gente morrendo e vai bater um papo com a irmã dele que é a morte, é ali que ele termina feliz. Tipo, você vê que ele termina a história, tipo, dando areia lá pros pombos, que ele fica dando comida pros pombos e tal. Você vê que ele tá, tipo... Ele termina o quê? Esperançoso. Esperançoso, exatamente. Ele volta a encontrar alegria na sua existência. Sandman é Sopranos com Perpétuos no lugar da máfia, né? Isso é uma analogia foda. Eu adorei. Essa edição, eu acho que Sandman se encontra, não só a HQ se encontra, mas o personagem se encontra. O senso de responsabilidade que ele vai carregar daqui até a morte dele nos últimos arcos, é aqui que ele encontra, é aqui que ele
percebe que é isso que vai dar sentido pra vida dele. Eu acho muito legal a referência que a morte faz a Mary Poppins, que ela fala que Mary Poppins é o cara babaca, incrível. é o cara babaca que não tem tempo pra curtir a família nem a vida, e daí aparece Mary Poppins pra mostrar pra ele o que mais importa, que no caso não é o Batman. Ela sendo Mary Poppins, né? Não, a Mary Poppins estava errada, né? Mas é legal, é isso que o EJ falou, é uma história sobre a morte que deu vida a Sandman, né? Eu acho que é essa edição que me fez querer continuar lendo Sandman, na verdade. Se fosse depender só do primeiro arco, eu não tenho certeza se eu iria continuar, mas essa edição é aquela que me instigou a curiosidade pra querer saber pra onde ia aquele universo. Uhum. E até legal que ele fala, né, na parte, né, mais pro final, né, tipo, eu caminho ao seu lado e as trevas abandonam minha alma, né, tipo, isso é legal pra caralho, tipo, representa muito tudo isso, né, dele se reencontrar, né, nesse momento, ele parar de ser tão deprimido, vamos dizer assim. Não, essa história inteira, tipo, eu acho que cada morte que é mostrada, tem uma parte que mostra várias, assim, meio aleatórias, mas as mortes que pra mostrar todas são muito bem feitas, assim, tipo, a hora que ele encontra o senhor lá, que precisa falar umas palavras no final, porque o pai dele ensinou pra ele que se ele falasse isso antes de morrer, ele iria encontrar, ele ia o caminho pro céu, sabe? Tipo, umas coisas... Ele vai trazendo visões da morte em várias culturas, não culturas tão diferentes, afinal ele vai andando meio que na mesma cidade, mas é muito interessante. Quando ele, agora parece um bebezinho, cara, o bebezinho dá mal dó, ele pega o bebezinho, aí o bebezinho, mano, mas é só isso? Parece que sim. E aí, tipo, uma coisa nonsense do bebezinho falando, o quadro seguinte é uma parada mega trágica da mãe encontrando o bebê morto, sabe? Então é foda, cara, essa história é bem incrível mesmo. Então, gente, eu acho que encerramos, né? Encerramos aqui Prelúdios Noturnos, o primeiro arco. O podcast um pouquinho mais longo do que a gente tinha planejado, mas vou te falar sinceramente, eu não achei que a gente ia conseguir cumprir um prazo tão curtinho pra um arco. Também acho difícil. Então, eu só não queria assustar as meninas. Então, gente, vamos lá pra leitura de e-mails e comentários. E bora começar a leitura de e-mails e comentários de hoje. Só lembrando que se você quiser que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post aqui do podcast, seja nas redes sociais ou até no site, e a gente vai ler o seu comentário maravilhoso, que nem eu vou ler agora aqui do Luciano Bugai, que ele escreveu no grupo secreto dos apoiadores do Mansão Wayne lá no Facebook, sobre o programa da cronologia. Então vamos lá. Que programa foda, gente! Aí colocou entre parênteses. Sim, eu estou atrasado na cronologia do MW. E complementando o assunto levantado pelo Thiago Brancatelli, o fato da geração atual não ter muita rotina não é apenas um simples embate de gerações, é algo que vem causando problemas psicológicos nas gerações atuais. Converso muito com minha psicóloga sobre isso e ela relata que cada vez mais atende jovens com ansiedade e depressão por conta desse imediatismo. E enquanto pai, é uma coisa que eu e minha esposa tentamos minimizar ao máximo, evitando telas e propondo mais atividades analógicas, mas é complicado mesmo. Já sabemos que quando a adolescência chegar, não teremos mais como garantir isso. Luciano, é foda, né, cara? Essa cultura do imediatismo, as pessoas ouvindo as coisas em 1.5 vezes, 2 vezes, até 3 vezes. Não sei como alguém consegue ouvir as coisas em 3 vezes, eu não entendo nada do que falo. Mas, né, infelizmente tá sendo assim a nossa cultura, né, e acho que isso acaba também atrapalhando na parte da cronologia. Mas é isso aí, valeu aí, Bugai, muito bom comentário. Agora um comentário do site do Evandro Borgman, ele falou sobre o último programa, que foi o programa sobre o filme do Lanterna Verde. Olá, ótimo episódio, diferente do filme. Agradeço pelo tema, já que reconheço o sacrifício que é reassistir Lanterna Verde. Nossa, cara, foi difícil, viu? Vocês comentaram que o diretor tinha dirigido 2 filmes do 007. Ele também dirigiu os 2 filmes do Zorro do Antônio Bandeira. Filmes que eu acho particularmente bons e divertidos. Eu acho o primeiro bom, cara. O segundo, que tem o filhinho dele lá, o menininho, eu já acho chatão, cara. Eu não gosto, não. Continue com um bom trabalho e obrigado, e deixe um pedido de um episódio de Bruce Wayne Assassino Fugitivo. Valeu aí, Evandro.
pô, muito bom, cara. A gente fez esse sacrifício aí, vendo o filme, que é um filme horroroso, é pior do que eu lembrava, mas eu consegui deixar o programa divertido ali com a edição, a gente também se esforçou muito falando dele, tendo algumas coisas pra acrescentar ali, tentando deixar de uma forma mais engraçada, né, pra vocês escutarem. E quanto a Bruce Wayne Assassino Fugitivo, fica tranquilo que tá na lista. Não deve sair esse ano, mas tá na nossa lista aí, porque é um programa que a gente quer muito, muito, muito fazer. Partindo agora pro Instagram, comentário do Leonardo D'Alessio. Ele fala: o filme que eu não gostei nem quando eu tinha 10 anos, enquanto pelo menos o tão incrível, maravilhoso Mulher Gato diverte muito. Ai, ai. Esse você não sente nada. Você só fica tentando imaginar porque isso existiu. Parabéns pelo programa e mais parabéns ainda por terem reassistido. É muito compromisso com entreter a gente. Principalmente com o expose de que todos fizeram o juramento da lanterna no cinema. Isso foi realmente compromisso com os ouvintes. KKKKK. Cara, o Branco e o Carlos estão me xingando até agora por ter contado isso no programa, cara. Mas como não contar, né? Tem que falar essas coisas, pô. É o engraçado, a galera se diverte aí e já estão dando até uma aumentada nas coisas, mas é isso. Valeu aí, Leonardo. Outro comentário do Instagram do Amálio Damas, ele fala: como um filme tão monumentalmente estapafúrdio pôde gerar um podcast tão divertido? Parabéns pela proeza, jovens. Aí, entre parênteses. Exceto o Bud, que é idoso igual eu. Caralho, isso foi foda. Que venha o programa do Aço, do maravilhoso Shaq, que eu aluguei em VHS igual vocês sabem quem. Grande abraço. Valeu, Amálio. Pô, cara, vamos fazer um programa sobre o Aço um dia. Esse negócio de fazer sobre um filme ruim por ano, eu acho que é uma coisa muito boa, né? Então, quem sabe no que vem temos Aço ou algum outro filme ainda pior, não é mesmo? Um outro comentário aqui do Instagram é do Matheus Cerulo Rock. Ele fala: vocês poderiam fazer um sobre Superman o Retorno, pra pegar um filme velho da DC, só que não um ruim. Eu concordo, eles não são ruins. Inclusive, eu sou um dos poucos que gosta desse filme. O jabá do André foi fantástico. Realmente foi uma venda exemplar dos seus serviços. Valeu, cara, valeu mesmo. E no final ainda tem uma síntese sobre o filme: tirar leite de pedra. KKKKK. E eu achando que não ia ter um melhor do que o filme da Mulher Gato. Pô, Matheus, valeu aí. É, cara, esse aí foi um milagre, porque tinha que deixar o podcast bom, ao contrário do que o filme é, né? Porque ali é bem difícil. Então, pô, eu usei minhas artes de edição pra deixar ele melhor ainda. Mas claro que o papo foi todo extremamente legal. A gente se divertiu bastante, né? Apesar do ódio do Bud, do Roberto e do Branca comigo e com o Carlos, né? E o Carlos ainda levou a culpa com a minha ideia, mas tá tudo certo. Mas é isso, né? Tem que editar bem pra coisa ficar boa, né? E a sua sugestão do Superman o Retorno tá anotada aqui, cara. Eu curto essa ideia, viu? Vamos debater aqui internamente, eu acho bem legal. Valeu. Agora um comentário do Facebook do Ederson Medeiros da Silva. Ele fala assim, ó: primeiro fizeram um programa sobre o filme da Mulher Gato, agora dessa desgraça. Vocês são masoquistas? Olha, não, ou sim. Eu não sei, mas foi difícil assistir os dois. A diferença é que esse do Lanterna Verde, pelo menos pra mim, foi uma experiência muito pior do que rever o da Mulher Gato. Porque o da Mulher Gato, pelo menos eu assisti junto com o Carlos e com outro amigo nosso, o que deixou a coisa mais divertida. Mas o filme do Lanterna Verde eu revi sozinho em casa e tava, nossa, mano do céu. Foi horroroso ver isso. Eu lembrava do filme ser ruim, mas o filme é muito pior, cara. Nossa, foi difícil. Então acho que você tem razão, a gente é masoquista assim. Indo pro último comentário do José da Silva, também no Facebook, ele fala: ótimo podcast como sempre. Esse foi o único filme que eu saí antes do fim. E olha que eu gostei dos Quarteto Fantástico e Motoqueiro Fantasma. Puta, esses são difíceis também, cara. Eu fui ficando puto do filme não ser baseado em Amanhecer Esmeralda, e sim em Origens Secretas. E depois de 1 milhão de diálogos ruins sobre medo, o poder do medo, o medo amarelo e como uma ideia ruim, quando o Hal desiste de usar o anel, eu desisti e saí da sala do cinema. Vi o final do filme num DVD pirata gravado de celular com velocidade acelerada. Que maravilhoso isso. Acho que agora vocês criaram um monstro. Queremos mais conteúdos assim. Podem abrir enquetes pro próximo bom filme ruim, entre aspas. E eu sugiro Supergirl. Caraca, mano, Supergirl, velho. Supergirl também é um filme ruim. Puta
Puta merda. Mas tá anotado aí. Esse também a gente vai ter que gravar. Cara, tem tanta opção aí, ó. Tem o filme do Aço, como já foi falado. O filme da Supergirl. Tem o filme da Liga da Justiça pra TV. Cara, tem muita coisa pra gente falar de filme ruim e a gente vai falar. Fiquem tranquilos que a gente vai falar bastante. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelos comentários. Cada comentário melhor que o outro. Ainda mais quando a gente fala de filme ruim, não é mesmo? Então, deixem aí seus comentários. Falem o que vocês acharam aí do programa que a gente gravou sobre Sandman, né? Esse programa que vocês acabaram de ouvir. E bora agora para os jabás. E vamos lá para nossas despedidas e jabás, começando sempre pelas nossas convidadas. Eu apresentei primeiro a Bela, então agora vou dar a palavra para a Flávia fazer os seus jabás. Muito obrigado pela participação, Flávia. Eu que agradeço, meu nome é Flávia Gazi, é G-A-S-I apenas, você me encontra em todos os lugares com esse nome, ou lá no site do Garotas Geeks, tenho várias coisas, tem o Twitter, tem o Twitch, tem o TikTok, tem o Instagram, e você encontra eu e a Belle Félix no podcast asperpetuas.podbean.com. Ela tem TikTok, então é jovem, então já... Sou jovem, sou a jovem senhora de 40 anos. Se tem TikTok, é a alma jovem. Eu não tenho TikTok, não consigo ter. E também aqui a nossa amiga Belle Félix, muito obrigado pela participação. Finalmente estreou aqui, depois de anos a gente falando de chamar. Rapaz! É verdade, eu fui chamar a Belle outro dia pra esse podcast e eu via como uma conversa, tipo, a gente 2 anos atrás falando de chamar pro podcast, então... Aleluia! Não, os milagres acontecem, né, minha gente? Eu que agradeço pelos vários convites. Finalmente a gente conseguiu. E rolou num puta papo legal, né? Num puta assunto bom. Pois é. Quem quiser me achar nas internets, pelo Twitter eu tô no @BelleFélix, Belle com 2 L's, e no Instagram eu tenho @BelleFélix_ também com 2 L's, porque alguém já tinha o Belle Félix sem underline, então eu fiz com underline. Não tenho outras redes sociais, eu tô por ali mesmo, quem quiser fica lá conversando comigo com o DM ou qualquer coisa assim do gênero, às vezes eu vejo, às vezes não. E é isso, eu também tô no podcast lá das Perpétuas. Acho que não tem mais nada não assim de jabá, né, minha gente? Vocês lembram de mais alguma coisa? Acho que não. É você que tem que saber o que você quer divulgar aqui. Então Tá em todo lugar. A Belle é meio onipresente, assim, na internet nerd, né? No lado bom da internet nerd. No lado bom. Tem que deixar isso bem claro. Eu só queria falar uma coisa aqui, que a gente tem um ouvinte... ele é muito fã nosso e ele ama você, Belle. Ele vai ficar maluco quando ele ouvir esse programa aqui. Ele adora você. É verdade. Tá correto, não tem como não amar a Belle. Sim, corretíssimo. Mas quem é? Nosso querido Mozart Emanuel Jorge Santos, ele adora você. Então aqui, ó, em sua homenagem, Mozart. Obrigada. Que legal. Nosso apoiador. Gostei. E Roberto II, seu jabás. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/A Hora Suave, que a gente tem vídeo de quadrinhos, cinema, videogame, série, tudo mais. Tem até entrevista com a Belle. Há quantos anos foi essa entrevista? Isso foi num HQ Mix, né? No HQ Mix é 2018, eu acho. Foi Nossa Senhora. Cassius Medawar proibiu que iria republicar Evangelion pra gente. Já até saiu da JBC e não publicou. Fica aí a cobrança. Mas tem muito material de qualidade duvidosa com este que vos fala, comentando qualquer coisa do mundo nerd. Eu também estou toda sexta-feira com o Leonardo Vicente, que não está presente aqui hoje, nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, falando da resumo de notícias nerds da semana. E eu tenho meu projetinho Eu Te Amo, Dr. Zaius, esse projeto de vida curta, né, que eu vou comentar episódio a episódio de Os Simpsons, que estreamos recentemente a 3ª temporada, então tem muita coisa ainda. 3 temporadas já começando, são só mais 30 pela frente, né? Ô Roberto, deixa eu trazer uma reflexão. Se a JBC tá reimprimindo Nana pra trazer Evangelho, é um tapa. É verdade. Fica aí, você que tá ouvindo a gente, vai cobrar a JBC na gente. Eu quero Evangelho. Coitada. Chega pro pessoal, e aí, Evangelho? Cadê Evangelho? Porque se tem uma coisa que o jovem perturbado do Twitter precisa hoje, é Evangelho. Isso é verdade. É verdade. É isso aí. Te dá um pouquinho mais pra você pensar. Thiago Brancatelli, seu jabás. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar nos seus sonhos, nos seus pesadelos. Só queria dizer que eu amo todos vocês. Um beijo Belle, um beijo Flávia, um beijo Carlos, Roberto e André. E um beijo no joelho esquerdo de todos vocês ouvintes que eu amo tanto.
Tudo bem, sempre as Isso é palavras. muito específico. Palavras bonitas do Thiago Brancatelli, sempre encerrando. Por isso que ele é o favorito de grande parte dos nossos ouvintes, né? E André, quem tiver precisando editar um podcast, fazer um projeto aí bacana, como que faz para entrar em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. A gente troca aquela ideia para eu saber o que você quer com o seu podcast, se você quer fazer desde o zero, se você quer retomar algum, se você precisa que eu edite, se você precisa que eu dirija, que eu roteirize, o que for, troca aquela ideia comigo e também fazer um jabá aqui de um projeto aqui que eu estou participando, um original Spotify, Bocas Ordinárias. Eu sou o roteirista desse daí, então vão lá, confira que toda uma semana tem lá entrevistas sensacionais com gente muito gabaritada. E a gente tem... É o primeiro podcast de vídeos original do Spotify Brasil, né? Sim, é o primeiro podcast com vídeo original do Spotify. O primeiro... E roteirizado por André Panceira, olha aí. Olha só, tô chique, hein, galera? Olha só, que coisa linda. E pra quem quiser saber, quiser muito do Mansão Wayne, né, tem a nossa lojinha, né, não, Carlos? Onde tem caneca, camiseta, é almofada, é toalha, a gente tem de tudo lá na nossa lojinha. Fala pra galera. Tem de tudo, é só entrar lá no mansãowayne.com.br e clicar no link de loja ou mansãowayne.com.br/loja que já vai direto pra lá. Tem camiseta, tem toalha, tem caneca, tem muita coisa, tem imã, tem de tudo. Entra lá que vale a pena pra você sair aí mostrando para as pessoas que você tem bom gosto aí de podcast. E André? Eu não sabia que vocês tinham loja, não. Tem a nossa lojinha do Collab 55. Ah, olha só, hein? Vocês têm que falar mais dessa loja aí, hein? Ela é meio discreta, né? A gente precisa mesmo. Aí. E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? É só acessar facebook.com/Mansão Wayne Podcast com post todos os dias sobre o Batman e também o Universo DC. Tem também a gente no Instagram, que é o @mansãowayne.com.br, no Twitter, @mansão_Wayne, e você também pode ouvir este programa no YouTube. Vai lá, youtube.com/Mansão Wayne, que estamos sempre colocando podcast por lá. Mas claro, se você quer um conteúdo ainda mais batimaníaco, tirando que a gente tá falando de Sandman e o programa anterior foi daquela porcaria do filme do Lanterna Verde, mas vai lá em mansãowayne.com.br, né não, cara? É isso aí, se você quiser falar de Batman e de outras coisas também, entra lá em mansãowayne.com.br, que é seu portal batmaníaco. Lá você encontra todos os nossos podcasts, vídeos, entrevistas. A gente tem uma parte de entrevistas com muita coisa. Inclusive, eu acho que tá até indexado da Belly ali. Se não estiver, eu vou colocar. Que a gente indexa muitas que a gente fez em parceria ali com o Roberto II na Hora Suave. E algumas também do nosso site, do nosso canal. Então entra lá no mansãowayne.com.br. Outro dia um ouvinte comentou no podcast antigo perguntando se a gente não fez podcast sobre pacificador. Aí eu respondi, ela falei, não, a gente não fez podcast, mas a gente fez uma live. Você entra lá na barra de vídeos e clica em lives, você vai ver um monte de conteúdo que a gente fez, que a gente acabou não fazendo podcast, mas a gente fez umas lives, às vezes de 2, 3 horas. Tem live de mais de 5 horas lá, a gente assistindo BVS e comentando. Então, puta que pariu, pra se dar risada com a gente sofrendo. Beleza? Deixa eu fazer um merchan aí, já que você falou de pacificador, tá saindo esse mês uma issue, né, do pacificador, é do Garfienes. Olha aí. É bem boa. Tá saindo no Brasil? É. Olha aí, então. Esse mês. Vão lá. Ó, que da hora. Vejam na banca, não sei se tem banca mais, mas na Comic Shop, onde seja que você busca quadrinhos que você compra na internet, sei lá, e compra. É isso aí. Muito bom, porra. Boa. Gartienes é foda. Então é isso. Agradecer novamente aqui nossas convidadas, agradecer nossos apoiadores do Catarse, agradecer você que está nos ouvindo, essa bancada maravilhosa e até o próximo podcast. Falou! Até, beijo! Obrigada, gente!